Já é a nossa praia, entendeu? Inclusive, alguém lembrou do doce de leite? Ninguém. Ninguém lembrou do doce de leite? Então, bora, minha. Tchau pra vocês. Calma, pode ser que a gente ache. Ai, parabéns. Conhecia ele, eu acho. Bom, gente. Também pediu doce de leite. Você também pediu? Cadê o seu? Não pediu não, ué. Você não pediu, não? Por quê? Tem que pedir o doce de leite, menino. Senão quando a gente tá Tem cerveja de goiabada. É lá de baixo, é lá do sul. Oi, gente, bom dia pra todo mundo. Tá funcionando esse trem? Eu sou a Simone Ramos, essa é a Rosmani. Nós somos as palestrantes da próxima reunião. Da lei. Não, a gente vai falar daqui a pouco também sobre ela. Tá. Cadê aquele negocinho de passar o trem? Tá com ele. Como é que chama esse negocinho de passar o trem? Slides, passador de slides. Joia. Passador de slide. Passador de slide é ótimo. E assim, hoje eu e a Helena viemos para falar com vocês, de uma maneira mais geral, a respeito das questões da gestão da cultura, tem que parar de falar de patrimônio cultural, né? E a respeito principalmente de como que os municípios podem se organizar para ter dinheiro e gestão para poder fazer o sistema funcionar. Então, deixa eu passar aqui para frente, peraí. Porque tudo que o William falou é extremamente importante, mas tudo precisa de dinheiro. E agora, finalmente, pela primeira vez na vida, não somos mais os primos pobres. Não, agora a gente é primo remediado, a gente é primo remediado, subiu na vida. Exatamente. Parou com esse negócio da cultura ser primo pobre, coisa que a gente foi a vida inteira. Né? E aqui, Ramon não tá aí, cadê ele, gente? Não chegou ainda não, Ramon ele tá aí. Mas para quem não nos conhece ainda, né, nós somos os 3 consultores que ficam dando palpite nos grupos da MM. Caso vocês ainda não estejam no grupo, falem com a gente, o telefone vai estar. Ramon chegou. Ah, Ramon chegou! Nossa, agora que a gente começar a falar mal desse time. É assim, eu percebo. Pois é. Aqui, Ramon, a gente estava aqui se apresentando para o pessoal, né, falando que a gente veio para poder falar como que funciona a questão da cultura em relação ao dinheiro. E a Helena acabou de declarar oficialmente que nós não somos mais a prima pobre da gestão pública, nós agora somos primos remediados, Prêmio Comfort. Né? Eu estava aqui nos apresentando para a gente começar a falar a respeito de onde que vai vir os pobres. Gente, eu pedi às meninas, elas vão passar aí, bibando o crachá de vocês para registrar, tá? Na palestra. Aí não deixa de passar, não, porque senão depois vocês não conseguem o certificado. E fala um pouquinho dessas duas, que eu acho que todo mundo conhece, de tanto que as duas ajudam a MM, seja o webinário, seja nos congressos. Então, vou deixar aqui a palavra para essas aí, que são o meu stake. Tá? Muito obrigado. Helena, Simone. Bom, não tem como começar a falar a respeito de cultura sem começar a falar a respeito do que a gente mais gosta, que é a questão da cultura mineira. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é que eu e a Helena, a gente veio do patrimônio, a Helena veio da história, agora já é doutora, eu sou doutoranda em ciência política, a Helena é doutora em arquitetura. Então, a primeira coisa que a gente fala é justamente aquilo que o William estava falando, de que a cultura não é só a pessoa que conhece a música de viola e não conhece a música erudita ou vice-versa. A gente tem que tratar. Não existe uma regra. Eu adorei a fala do William, né? De que você pode gostar de música. Eu sou viciada em forró. Você pode gostar de forró e pode gostar de ópera. Eu amo ópera também. São coisas diferentes que às vezes a gente tem que falar, não vou levar para minha cidade, mas pode levar. É legal as pessoas conhecerem. Exatamente. Quanto mais diverso, quanto mais a gente puder oferecer para as pessoas, melhor. Né? Então, a nossa missão enquanto gestores da cultura é essa. A de transformar a nossa riqueza cultural em qualidade de vida para a nossa comunidade. Então a gente fala, a gente precisa de dinheiro? Precisa. A gente precisa de fazer as coisas acontecerem? Precisa. Porque a gente precisa trabalhar com qualidade de vida. Isso é uma questão da gestão pública em geral. E nós, da área da cultura, mais ainda, né? Então nós temos essas, a gente fala que Minas, toda vez que a gente vai fazer um trabalho acadêmico, que a gente vai apresentar principalmente sobre o semestre cultural para o resto do país, a primeira coisa que eles falam é a quantidade de riquezas culturais e diversidades culturais que nós temos aqui em Minas. Aí eu costumo brincar que nós, gestores, né, das prefeituras, nós temos esse semestre patrimônio cultural, os queijos, as cachoeiras, queijo de novo, doce de leite, tudo que a gente possa imaginar, a gente consegue achar aqui em Minas. Tem gente que comenta que Minas parece a Espanha dentro da Europa, que é um pouquinho de cada coisa. Então, essa questão da diversidade cultural que a gente tem, coloca a gente numa situação de vanguarda dentro de Minas. Né? E aí, para
como é que a gente faz isso tudo funcionar? A primeira coisa que a gente tem que ter são as questões das legislações, para a gente buscar o recurso disponível. Então, agora nós temos uma legislação federal, que é a Política Nacional de Blanc, nós temos as legislações estaduais, que no nosso caso é o ICMS de Patrimônio Cultural. Semana passada eu tive uma reunião com o secretário de Cultura do Maranhão, querendo colocar lá. Obrigada por ter me chamado. Não, tudo bem. Ela é seu medo. E também temos as legislações municipais, que a maioria dos nossos municípios tem. Né? Então, no caso, o primeiro que a gente fala sempre é o nosso ICMS. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês me respondessem. Levanta a mão quem está começando agora como secretário de Cultura, quem está no primeiro ano. Sejam muito bem-vindos. Gente, então, é porque assim, eu e Simone, a gente parece muito nova, mas não é verdade. A gente está aqui, o asfalto nem tinha chegado. Eu comecei em 2007, eu vou deixar o ano que eu comecei, porque a Simone... É que eu estava na escola quando ela começou. Eu sou irmã mais nova, por isso que eu pego no pé. Mas assim, nós estamos aqui desde 2007. E aí, a gente vai falar um monte de coisas, não vão entender nada. Porque a gente vai falando e esquecendo que tem gente que está começando agora. Sejam muito bem-vindos. Então, peraí, deixa eu acalmar o coração de vocês, para vocês entenderem que ela desembesta e não para nunca mais. Vocês conhecem, vocês estão começando agora, vocês conhecem as políticas públicas relacionadas à cultura que existem no governo? E aí, quando eu falo governo, eu estou falando em todos os entes federados. Vocês conhecem? Estamos conhecendo. Estão sendo, inclusive, implantadas. Ah, mas isso aí é sempre vai ter novidade. A gente nunca vai conseguir aprender tudo. Você vê a lei de licitação, quando a gente finalmente estava entendendo, mudaram tudo pra gente ficar doido de novo. É sempre assim. Essa é a regra do jogo. Então, gente, só pra vocês entenderem que a Branca falou... Você não importa de voltar? Lógico que não. Não, eu não quero passar, não. Eu só quero que você volta lá no trem antes. Essa aqui. Não, é que eu entendi errado. Vai. Nós temos algumas iniciativas que são políticas que a gente vai começar a falar, e eu queria que a gente tivesse todo mundo na mesma linha. ICMS de Patrimônio Cultural. Todo mundo sabe o que é? Existe alguém nessa sala que não sabe o que é ICMS de Patrimônio Cultural? Talvez já ouviu falar. Todo mundo aqui sabe o que é Sistema Nacional de Cultura? Sabe fazer, gente? Então deixa eu dar uma notícia que vai acalmar o coração de vocês de novo. Não tem problema, aquela plataforma é uma sarna, trava toda hora e deixa a gente doido. Não tem problema. Eu e a Simone, a gente vai fazer, a pedido do Ramon, uma aula inteirinha sobre como montar sistemas municipais de cultura, e vamos montar, eu acho que é no próximo mês, né? Agora, abril acabou já, né? Então, maio, agora até o final de maio, eu acredito. Não, maio também já acabou. Eu acho que até o final de maio, é porque maio, gente, a gente tem que pedir o outro dinheiro. Até o final de maio, talvez, não sei, a gente consegue fazer essa aula para vocês. Só mais duas perguntas. Vocês sabem o que é lei de incentivo estadual? Quem não conhece, levanta a mão. Beleza. Gente, a lei de incentivo estadual, ela não é para a prefeitura. A gente vai falar isso, mas é porque se a gente deixar para falar depois, vocês vão perder metade das coisas. Nem a Rouanet, pelo amor de Deus. Exatamente. Lei de incentivo estadual não é para a prefeitura. Tira uma, que eu não estou falando, eu vou ficar quieta. Mas vou fazer Não, mas é porque em todas elas eu estou jogando os braços para cima, fazendo um monte de coisa horrível. A gente tem lei de incentivo estadual, que não é para a prefeitura. Todo mundo entendeu? Mas a gente vai explicar como é que funciona. Claro, mas se alguém virar para vocês, e vão virar e vão falar. E vai ter o prefeito que vai virar, porque algum excomungado falou com o prefeito: prefeito, tem o dinheiro. Ele vai lá atrás de vocês e vai falar: mas tem esse dinheiro? Gente, não tem. Vocês sabiam que a CEMIG não é para a prefeitura? Está todo mundo ciente que a lei da CEMIG não é para a prefeitura? Vocês prometem para mim que vocês não vão me ligar de noite perguntando se a lei da CEMIG é para a prefeitura? Isso é importante, pelo amor de Deus. Pode ligar para mim a hora que quiser, gente, eu não me incomodo. Mas é porque essa pergunta a gente responde todo ano. E todo ano a CEMIG fala que é para todo mundo, mas não é. Ou então ele fala assim: não, é porque o deputado nosso falou que não é, gente. Eu juro por Deus, não é. Então, se alguém perguntar para vocês, não é para a prefeitura. Vocês sabiam que lei Rouanet não é para a prefeitura? Sim. Então tá bom, porque aí tá todo mundo bem.
Porque dá a entender às vezes. Não dá a entender não, nega. Mentira pra você. Nós vamos explicar. Como é que funciona o trem? Mas não Não é conta do nosso usuário diretamente. Então. Não. A gente tem que... O problema é que parece que é nosso, mas não é. Entendeu? Ele é só metade. E, finalmente, que a PENAB é um problema nosso. E quando eu digo um problema nosso, é nosso administrativamente para além dos editais? Tranquilo? Então tá bom. Beleza. Então, depois a gente esmiuça cada um deles. E assim, gente, fiquem à vontade para perguntar, não existe pergunta boba. O que a Helena falou da gente está disponível a qualquer hora, então que a gente mais gosta de fazer. Menos sábado de manhã. Eu tô dormindo. Aí você procura ela. Não, à noite Mas de madrugada a gente dá, normalmente 2, 3 horas da manhã, uma tá falando pra outra, Helena, você viu que saiu o decreto tal? Então, gente, eu sei que todo mundo aí já tá mais ou menos sabendo, mas é bom a gente falar a questão do CMS de patrimônio cultural, porque ele é a maior política de descentralização de recursos para os municípios do país. Então, assim, todo lugar que a gente chega e fala, ele acabou de fazer o doutorado agora na FG, eu ainda estou fazendo o doutorado lá na FAFISH, a primeira coisa que eles falam quando a gente fala do patrimônio é ICMS cultural. Como é que funciona o ICMS cultural? Então, ele é uma política que qualquer cidade pode participar, 90% dos municípios já participam. Vocês não se preocupam com esses slides que nós vamos disponibilizar no grupo para todo mundo. Exatamente. Pode ficar despreocupado com isso. Quanto mais investe, mais recebe. E não existe aquela coisa de, ai, meu município não tem nada. Não, gente. Eu tenho certeza que no município de todo mundo tem um mundo de coisa. É uma questão realmente da gente ter um olhar mais carinhoso para o município. Mas a minha cidade nunca fez nada. Não, mas aí é outra coisa. Aí a gente vai falar assim, não, se a cidade nunca fez nada... É melhor ainda. Você vai receber muito mais. No primeiro ano você vai receber muito mais ainda. Com incentivo, o primeiro ano sempre recebe um recurso maior. Mas eu acho que a gente só tem 5 cidades nessa situação ainda. Esse aqui é o mapa, uma coisa linda de Deus, que é o mapa das questões de onde existe legislação de patrimônio cultural no nosso país. Olha lá, gente, o nosso estado, lindo amarelinho ali, ó, é o que mais tem. E olha que belezura, meu norte de Minas está lá quase todinho. Não, o nosso sul também tá todo. Né? Ali. O triângulo é que ganhou da gente, ó. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, gente, Sérgio, pode? Eu gostaria de participar de uma coisa muito interessante sobre nós, meninos. Eu faço parte, sou vereadora em Moema e faço parte de Congadas. E recentemente eu estive na festa de São Benedito em Aparecida do Norte. E quando se pergunta quem é aqui de São Paulo, Rio, Goiás, Espírito Santo, aí quando se pergunta quem é o Congadez aqui de Minas, é a maior parte. Eu fico muito orgulhosa de saber que a gente está nesse quadro. Nós temos uns 200 grupos de congado mais ou menos formados. Ou mais. Tinha 300 cortes esse ano. Exatamente. E foi muito bonita a festa. Não, só os tombados. Só os protegidos, né? É sensacional, gente. Mas temos outras riquezas também. Nós temos riquezas contemporâneas e riquezas do século XVIII. A gente, eu falo, Minas é o mundo mesmo. E aqui, às vezes as pessoas perguntam, mas como que eu começo a acessar o ICMS de patrimônio cultural? O ICMS de patrimônio cultural ele é gerido pelo IEFA, ele tem uma deliberação, uma portaria. Que muda todo ano. Muda todo ano. Geralmente em setembro e a gente entrega em dezembro. Isso. Só pra gente ficar Pra doido. gente chorar sangue. Exatamente. E, assim, a gente tem que fazer as ações durante o ano todo. Essa ação, inclusive, vale como educação patrimonial para todo mundo. Ah, gente, todo ano vocês ficam questionando essa questão da educação patrimonial. Isso é muito importante. Vocês lembram que todos os anos a gente faz palestras, várias palestras de educação patrimonial? Então, as nossas palestras, nem é de educação patrimonial, a gente faz palestra pela MM. As nossas palestras valem como educação patrimonial. Tanto as minhas cidades, quer dizer, as nossas, né? Todas as nossas cidades, a gente coloca lá. Então, vocês podem fazer a mesma coisa, porque são ações consorciadas. Algumas ações, de acordo com a portaria atual, e eu digo atual porque eu não sei se a nova vai mudar isso, geralmente muda, devem obrigatoriamente ser realizadas com a educação. Essas ações não incluem a gente. Mas, por exemplo, se a gente faz uma palestra para os professores, para que vocês convidem os professores e capacite esses professores, ela valeria como educação patrimonial da mesma forma.
E aí é o que a gente sempre fala com vocês. Caso vocês tenham demandas de coisas que vocês querem que o Ramon providencie, para que a gente torne a vida de todo mundo muito mais fácil, é possível falar com ele vai falar com a gente monta essa palestra e consegue auxiliar todo mundo. E aí vocês garantem 3 pontos. Que já aí já dá um dinheirinho legal também. Já dá pontuação no quadro 1A. Quadro 1A, quadro 3C, mas não pega a difusão. Não, no caso não pega a difusão não. Então, gente, esses termos que a gente está usando, quadro 1A, quadro 3C, são os quadros do semestre de patrimônio cultural, não vamos entrar no detalhamento com eles. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem falar e podem perguntar no grupo também que a gente responde depois. Então, voltando para a questão, tirando um pouco do semestre de patrimônio cultural que é nosso, que é a PEC de Minas, a gente tem essa questão da Lei Aldir Blanc, que é a questão da estruturação em nível federal. A primeira coisa que eu preciso falar com vocês, porque é uma coisa que eu e a Helena estamos sofrendo muito, e imagino que vocês também estejam sofrendo, é que a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, não é a Lei Aldir Blanc de 2020. Pensa comigo, por que não podia colocar um nome diferente? Podia, isso aí já foi bom. Eu não consigo entender, gente. Tem tanto artista bom, já que queria colocar o nome do artista, mas pra que colocar o mesmo nome? Só pra confundir a cabeça de todo mundo, porque não é a mesma coisa. Está longe de ser a mesma coisa. E sabe por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu já tenho um município meu que já passou por isso, o seu também deve ter passado, de ter as pessoas que receberam a Lei Paulo do Estado, receberam a Aldir Blanc, e agora estão assim, cadê o meu dinheiro da Aldir Blanc que vem agora? O meu dinheiro, esse meu dinheiro vai sofrer de mais nada. São grupos de artistas, grupos de pessoas, normalmente são os mesmos grupinhos, né, e que vão atrás do secretário de Cultura e falam assim, nossa, mas o dinheiro saiu e eu não recebi o meu dinheiro ainda. Isso está acontecendo muito em muitos municípios. O dinheiro da Aldir Blanc agora não é efetivamente só para editais. Quer fazer edital? Claro que pode, né? Mas não é exclusivamente para editais mais. Nós passamos dessa fase de lei emergencial, nós matamos o chefão da Covid e agora a ideia é estruturar, é arrumar a casa. A Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc era para socorrer os artistas que estavam sem ter fonte de renda. Era uma lei emergencial, era uma outra realidade que a gente não precisa repetir mais agora. Outra situação. Então, gente, quando chegarem na Secretaria de Cultura de vocês e falarem assim, ah, mas saiu o dinheiro da Aldir Blanc e não teve edital. Ah, mas o dinheiro não está chegando para os artistas. Isso não é obrigatório. Ah, mas teve a oitiva e na oitiva definiram isso. Ah, gente, oitiva. Vocês já fizeram oitiva? Todo mundo aqui já fez oitiva? Deixa eu contar para os que não fizeram. É muito divertido. Você leva um monte de artista, de agente cultural, não é só artista, tá? É agente cultural. Você leva um monte de agente cultural com sangue no olho, porque é o dinheiro, que eles estão vendo aparecer assim, o meu município tem 250 mil. Aí eles fazem uma conta. Dá 50 mil para cada um. Dá 50 mil para cada um e eu quero meu dinheiro. E aí eles vão virar para vocês e vão, eu não sei como é que é na cidade de vocês, eu moro em Porteirinha, 34 mil habitantes no município inteiro, no distrito 7, 17. Todo mundo sabe onde é que eu moro. Se eu fizer um trem desse em Porteirinha, eles vão lá na minha casa me perguntar onde é que está o dinheiro. Eles me param no supermercado, na hora que eu estou fazendo compra, para perguntar onde é que está o dinheiro. Se a cidade de vocês for pequena, bem-vindos, vai ser assim também. Só que a gente tem um problema muito grande. Eu vou dar o exemplo de uma cidade pequenininha, que é a cidade onde, se Deus quiser abençoar, eu vou morar, que chama Serranópolis de Minas. Nós somos, em Serranópolis, 3 mil pessoas, e em Serranópolis, no distrito sede, 1.800. Contando até com os filhos que eu ainda não tive. Não tem gente na cidade, a cidade é minúscula. E aí, a gente tem um problema muito grande. Será que a gente tem tantos artistas, assim, tantos agentes culturais para edital, ou pior do que isso? Será que aquelas pessoas estão aptas, já estão no nível de desenvolvimento e maturidade cultural para participar de editais? Isso não é uma crítica que ofende o próximo. Não é isso. Na verdade, o que a gente quer é exatamente que todo mundo alcance essa maturidade. Já temos um detalhe. Como os editais foram muito facilitados, as outras Pois vezes é. são bolsas, às vezes a pessoa nem prestou conta ainda. Exatamente. Não executou. Não executou, ou às vezes foi realmente a bolsa emergencial. Olha, eu tenho 5 grupos de congados. A gente precisa resolver o problema. Então, Antes, nós agora, precisávamos resolver o problema. E aí a pessoa não usou o dinheiro emergencialmente, tinha que usar mesmo.
mas ela não fez nada pela cultura da cidade. E agora ela quer mais dinheiro. Exatamente. Aí a gente tem um problema estrutural. O que nós precisamos? Alcançar essa maturidade. Como que a gente faz isso? A gente cria uma política pública consolidada em busca de alcançar isso. A gente vai fomentar, não os editais, a gente vai fomentar esses grupos para que eles... Bem, querida, você tá joia? A gente vai fomentar esses grupos para que eles aprendam a fazer projetos, aprendam a executar projetos, porque tudo isso... E prestar conta, pelo amor de Deus, senão a gente fica doido também. Agora, um outro detalhe, que dinheiro grosso da lei adjuvante está no Estado, gente. O Estado tem editais com milhões. Eu sou parecerista do Estado. Eu sou não, você pode pedir para eu fazer projeto. Não, ela pode, eu não posso fazer projeto. Mas assim, eu sou parecerista do Estado e eu vejo faltar esse projeto. Muito. Pode falar. Minha dúvida é essa. Meu município, eu estou com 91 mil de sobra de recursos. Peraí, pode explicar como você vai fazer com ele agora. Peraí. Nós vamos falar sobre esse dinheiro. Nós não vamos deixar ninguém perder dinheiro. Que uma meta que nós duas temos na vida é: ninguém perde dinheiro no nosso turno. Não, no nosso turno não. No nosso turno não. A gente tem uma internet, a gente fala, no turno dela ninguém morre, no nosso alguém perde dinheiro. Pode ligar pra gente, perguntar de socorro, que a gente não vai deixar isso Primeira coisa que eu vou acontecer. falar com vocês em relação ao de Blank 51, que é que está estourando agora, que a gente tem que resolver. Muita gente está me ligando e falando assim, olha, a gestão anterior fez que era para colocar só editais, eu não quero fazer editais. A gente já pagou, já teve essas questões. Como que eu faço? É possível alterar, sim, gente, é possível justificar essa questão. Não sei se o pessoal de São Lourenço acho que não está aqui hoje. A dona Seguinte, a gente ouve as disputas do par, né? E as brigas, né? Reparte dele. Mas se a secretaria do Conselho Cultural quiser alterar, fazer eventos, permitido, né? Eventos. Pode alterar. E justifica. Pode alterar o PAR. Gente, o PAR pode ser alterado. Olha que notícia Lembrando, linda. ele não é uma obrigatoriedade. Ainda tem outro detalhe, gente. Quando falam assim, mas foi decidido na escuta pública. A escuta pública não é uma lei, não é uma regra. Ela é uma indicação. Se a gente vai mudar. Lógico que pode mudar. Comprar uma agulha na prefeitura, não tem que estar na lei orçamentária anual? Por que na hora que a gente recebe o dinheiro, 15 artistas vão lá, fazem um auê no dia da reunião e decidem que aquela verba vai só para eles? Mas o grupo de Congado, não tinha ninguém do grupo de Congado lá, sei lá. Exatamente. E tem gente, e aí, vamos pegar o grupo de Congado, que isso é bom. Grupo de Congado e grupo de folia normalmente está onde? Na zona rural. A reunião acontece aonde? Na sede. E qual que é o horário da reunião? À noite. Como é que o povo vai desbancar lá da zona rural? Vai montar num porco? Porque normalmente não tem ônibus. Vai fazer como? Deixa eu contar rapidinho o caso que está acontecendo em São Lourenço. São Lourenço, eles tinham feito os editais, e aí a gente conversando, a gente começou a atender eles depois, e falaram assim, olha, nós já tivemos 2 editais, o povo ainda não deu resposta do que foi feito. E a gente tem uma festa popular, uma festa registrada, a festa de agosto, a gente queria investir nela. Pode? Falei, pode. Pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu? Denunciaram para o Ministério Público. Foram para o Ministério Público, né? Denunciaram em 2 instâncias do Ministério Público, denunciaram lá em São Lourenço e Divinópolis. O Ministério Público mandou para mim. Não sei nem essa ideia, mas enfim, passou na porta, achando bonito e resolveu fazer. Aí, a mim que veio, mandou um ofício para São Lourenço, o ofício chegou em mim, eu já respondi, já resolveu. E aí o que aconteceu? Na hora que chegou no MINC, a gente virou e falou assim, aqui, o pessoal já foi beneficiado 3 vezes, 2 vezes, e não retornou ainda. Na cidade tem um grupo de artistas, de intelectuais, que pegou esse dinheiro e falou que ia escrever livros, ia fazer óperas, nada contra a sua ópera. Mas enfim, ia fazer uma atividade intelectual. Agora que é caríssimo, não dá pra fazer dinheiro. Mas que não chegava nas pessoas. Aquela pessoa que faz crochê, aquela pessoa que faz doce dela para poder vender na feira, sabe? Aquela pessoa que leva a barraca dela para poder vender as coisas durante a festa de agosto, ela não está recebendo um centavo. Quem está recebendo é a pessoa que vai receber 25 mil para poder fazer um trabalho intelectual. Nada contra, eu também recebo bolsa de doutorado, ele também recebeu. Mas não é o caso. Mas a gente entregou. A gente entregou. Nós entregamos. Mas não é o caso. A verba tem que ser para todo mundo. Pode falar. Lá na cidade, porque tem um edital para a construtora Tipo, e a lei secretária do Chagas de Minas Gerais. O que está na lei, se nós estamos executado, está na lei, ele vai escolher qual é esse aqui, ele vai seguir aqui, tem que abranjar maior do que precisa. Nós temos lá no edital um ponto de cultura de pessoa física.
Não, sabe o que é? É um coletivo sem CNPJ. Não, mas é uma pessoa só. Não, não pode. Mas ela apresentou que o Ministério de Cultura, o NIC, aprovou um ponto de cultura que a pessoa física é dentro da casa dele. Acontece, eu fiz um para testar, acontece assim, não funciona direito. Mas o que que explica? Lá, há 8 anos atrás, ele fazia um showzinho nos bares e colocava os músicos lá. É uma ação que ele fazia. Ele está exigindo da secretaria, que nos atende com a Agimpo, que ele recebeu a premiação. Baseado em? Baseado no que ele fez lá no. Que ele tem de premiação que ali faz, é algo que o agente cultural fez em prol do município, né? Não só para ele, e também só para ele buscar dinheiro no governo estadual, para ele apresentar, porque os pontos de cultura que sejam, né? Normalmente ele tem que ter uma formação até regional. Você está falando, realmente, ele registrou um CPF como sendo ponto de cultura, pode, agora eu registrei meu, só para ver como é que funciona, porque eu não fui pra frente. Mas não tem como, a lei fala que não pode. Lá no edital da Cultura Viva fala que não pode. Pois é, você pode. Eu registrei como se eu tivesse um ponto de cultura na minha casa, onde tivesse sarau. Isso só para testar. Passou? Passou. Ele tem o certificado, ele apresenta para ele. Eu fico vendo o moço lá atrás. Simone, ele não está falando de trajetória, não, por trajetória. Não, pelo que ele está falando, Mas ele não tem a trajetória? Pois é, pior ainda. Há 8 anos atrás ele fez o Somos Vazios e aí. Não, mas de qualquer forma, você tem uma premiação, você tem que ter um edital de premiação. Eu quero aproveitar também, igual na minha cidade também, que é bem pequena, até conversei. Você é de onde? Cachoeira da Prata. Cachoeira da Prata. E nós fizemos a Lei Aldir Blanc, premiação por trajetória. Não, você também fizemos em várias cidades, é diferente. Aí eu quero aproveitar, eu quero saber qual que é a diferença dessa Lei Aldir Blanc pela agora e essa aqui também, que nós nos inscrevemos, Raiz de Minas, que é um... É edital estadual. Esse é estadual. Esse é estadual, é o que eu falei. A diferença é o ente federado. Uma é no estado e a outra é no município. Mas vai sair outra igual essa Aldir Blanc para esse ano? Não, já saiu. Não, né? depende. Essa aqui, a segunda 2. Explica sua pergunta de novo. Ah, vai sim, vai sair. Eu entendi a pergunta dele. Saiu já a Aldir Blanc Federal 2, o ciclo 2, que todo mundo já pode se inscrever até 26 de maio. E vocês não vão me fazer passar a vergonha de Minas ser o último a conseguir inscrever todo mundo, porque vai ficar feio se Mas nós somos um monte de gente. Eu posso falar? Eu estou agora na cultura e, na verdade, eu sou da área do esporte e eu estou aprendendo. E eu não estou conseguindo escrever. Nós vamos ficar também. Nós vamos explicar Você fala que você não está conseguindo preencher o sistema? Não tem problema não. A gente vai explicar como é que a gente vai resolver, tá? Mas de qualquer forma até o dia 26 de maio. Essa aqui do estado, a minha casa foi de cultura, onde há festa de melhor de outras coisas. Eu fiquei por entender a contemplação que teve para alguns que eu conheço que não fazem nada. E há muitas pessoas que dizem que tem todo o trabalho, não foram contempladas. Gente, eu entendo a sua ansiedade. Isso olha, isso é muito complicado. E isso é uma coisa que vai acontecer na vida. Porque o que acontece? Quando a gente manda um projeto, exatamente, quando a gente manda um projeto, todo projeto ele é analisado por uma pessoa. E aí, o projeto, a forma como nós escrevemos o projeto, às vezes, a gente explica de um jeito que parece que está muito claro, porque nós estamos acostumados com aquele tema. Mas, na prática, na hora que uma outra pessoa lê o projeto, ela não consegue entender exatamente aquilo. Por quê? Porque ela não sabe, primeiro, ela não sabe as características da nossa cidade. Depois, ela não conhece aquela cultura regional. Porque, de onde que a senhora é? A senhora é de Moema. Eu, lá em Itatiaia-Sul, eu nasci em Itatiaia-Sul, sou de Itatiaia-Sul. Lá em Itatiaia-Sul, eu não sei qual é a realidade de Moema. E eu duvido muito que a grande maioria aqui conheça ou Itatiaia-Sul, ou Serranópolis, ou Porteirinha. A dica em relação à lei estadual de cultura, não, a Aldir Blanc estadual. A senhora chegou a fazer extinção e o projeto do senhor não foi contemplado nesse agora. Entrou com recurso? Chegou a entrar com recurso? Não, porque já foi feito os critérios da
das escolhas e ali já foi eliminando. Então, a dica é se entra com recurso assim que vê que não foi contemplado e pede, eu falo que na hora que a gente vai preencher os pareceres, a gente tem que justificar quando dá uma nota baixa. Então agora no edital, nesse último Raízes de Minas, esse que está saindo as premiações ainda que ninguém recebeu ainda, porque o governo estadual está atrasadíssimo. A gente, os pareceristas, nós temos que justificar por que nós estamos dando uma nota baixa. E vão haver outros editais, gente, da lei Aldir Blanc estadual, pelo menos pelos próximos 4 anos. É um dinheiro que o governo estadual vai usar todo para edital. Todo. Então, se o seu projeto não passou, dá uma conferida nas respostas dele e vê onde é que foi que eles estão falando que está dando erro. Porque às vezes o erro foi o seguinte, olha, esqueceram de anexar o comprovante de que a FURIA existe há 50 anos. Ah, mas como que eu falo isso? Uma fotografia que fosse. Sabe? Uma declaração, sabe? Assinada por uma pessoa de lá. Até talvez um vídeo de uma pessoa bem velhinha contando aquilo ali. Mas só para concluir meu raciocínio com relação ao projeto, eu dou muito curso de como montar projeto, de como fazer projeto. E eu sempre falo isso. A gente precisa ter mais objetividade para explicar, para falar do nosso projeto. No entanto, a gente precisa ter também clareza na hora de descrever. Nós temos que falar o que a gente quer fazer de forma objetiva. Mas descrever o contexto do projeto, onde que ele acontece, como que vai ser e tudo isso, tem que ser detalhado. E são coisas que parecem divergentes, porque você vai enrolar em um e vai ser muito óbvio no outro, mas isso é importante. Essa questão da análise, ela é complexa, ela depende de quem está te analisando e, infelizmente, são muitos projetos e aí, às vezes, podem passar erros. São pareceristas do país inteiro. Exatamente. Pode ser que passem erros. No caso de passar um erro, é isso que a Simone falou. Agora, uma experiência muito legal é você pegar o seu projeto, pedir para uma outra pessoa ler, que não é da sua associação, ver se essa pessoa entendeu e aí você faz a inteligência, você faz o contrário, você faz o reverso. Você pega a análise do parecerista e reestrutura o seu projeto com base naquilo ali. E, gente, projeto não é uma ciência exata. Nós temos que fazer milhões de projetos para conseguir aprovar alguns. Eu faço projeto há muitos e muitos anos. Teve um ano que eu não aprovei um projeto de patrimônio, que a pessoa disse que eu não entendia de patrimônio o suficiente. Eu só estudo sobre patrimônio a minha vida inteira. Eu formei na faculdade com 21, eu tenho 40. Esse intervalo entre os 21 e os 40, a única coisa que eu fiz da minha vida foi falar de patrimônio cultural. A pessoa disse que eu não entendo de patrimônio cultural. Então isso é complicado. Deixa só a moça de marrom falar, né? E a gente tem um grande problema, pelo menos na minha cidade, que é 24 mil habitantes. Você é de onde? Presidente do Selim. E os nossos fazedores de cultura, eles não sabem ler nem escrever. Exatamente. Vai fazer um fomento. Os fazedores de cultura, os meus maiores estão no quilombo. Estão na zona rural. Então, quando eu soltei o edital, eu tinha que ir de porta em porta. Gente, vamos fazer. Aí a secretária... Não tem problema, você pode fazer, tá? Mas aí, a secretária não tinha avisado pra gente. Pode fazer pra ele. Não, pode fazer. Não. É possível fazer projetos em audiovisual, tá bom, gente? A pessoa gravar. Tem essa opção na lei, deve falar gravado. Eu sempre peço para todas as minhas cidades disponibilizarem a sala mineira. Isso vale para vocês, é uma boa sugestão. Todo município aqui praticamente deve ter uma sala mineira. Façam essa parceria. Peça que a sala mineira ajude a elaborar os projetos. Sala mineira, gente, é aquela sala que normalmente está vinculada à Secretaria de Administração, que é o pessoal do SEBRAE. Tá? Peçam pra galera ajudar. Deixa o moço de ter falado e quem vai infartar. Eu infartar. Não infarta não, pelo amor de Deus. Nós temos um problema sério. Vocês todos devem ver. A questão, a lei federal da penal e do decreto não prevê que se funcionário público pode ou não, agir cultural, participar. O que acontece? O que acontece? Nas minutas dos editais, lá prevê que pode. Entendeu? Só que a contrapartida, esse tem dito que os perseguem lá, que tem um plano de cultura, vem questionar. Aí nós consultamos o nosso jurídico. O nosso jurídico está batendo com a Constituição Federal e com a lei de licitações.
Eu expliquei que a lei de licitações tem nada a ver com a PNAD. A própria lei da PNAD, ele não fala de todo tamanho. A lei de licitações não se aplica. Então, nessa questão de agente cultural, questionário público, lá eles se ele não for gestor da cultura, ele pode. Então, mas aí o município ele pode regulamentar e ele pode alterar os editais. Entendeu? Porque o município ele também cria regras. Por exemplo, em Janaúba, que é uma cidade que está tendo, a regra é: funcionário público não pode participar. Essa é a regra do município. O prefeito pediu para colocar, funcionário público não pode participar. Nós colocamos que não pode. Aí o que acontece? Em Serranópolis, o prefeito falou: não pode funcionário público e não pode parente de funcionário público. Eu virei para ele e falei assim: senhora, nós vamos colocar quem? Não tem como, porque não sobrou ninguém na cidade. Nós somos 3 mil pessoas. Esse Serra da Saudade com 800 habitantes. Não sobrou ninguém. Você pode chamar a gente para fazer o projeto. O que acontece? Não tem como. Aí a gente falou com ele. Aí ele tomou uma decisão extremamente sábia. Qual é a decisão dele? Funcionários públicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, que é a nossa secretaria lá que gere esse recurso, não podem participar. Porque é uma questão de ética. Ok, mas é porque algumas prefeituras não podem participar apenas aqueles envolvidos na elaboração do edital. E aí, gente, eu gostaria que vocês fixassem isso, porque isso é muito importante. Prefeituras onde a educação e a cultura estão juntos, normalmente tem 500 professores que são vinculados. E geralmente essa galera também é agente cultural. Então, se você coloca que ninguém vinculado à Secretaria de Educação e Cultura pode participar, você restringe todas essas pessoas. Então, em alguns lugares, é comum colocar que os envolvidos na elaboração do projeto não podem participar. Em outros lugares, não pode participar ninguém da secretaria. E tem essa situação também em que não pode participar funcionário público. Tem alguém errado? Não. Isso é uma determinação do município, tá? Isso. E nas cidades muito pequenininhas, às vezes eu coloco assim: olha, não pode participar. Quem é o secretário de Cultura e a comissão que está montando a edital que vai analisar. Porque uma cidade de 800 habitantes, por exemplo, não tem como. Mas enfim, gente, como a gente estava falando com vocês, a questão da PNAD, quem está com dinheiro ainda da PNAD, do ciclo 1, a gente está chamando agora de ciclo, são não sei se ciclos. Mas enfim, por enquanto, até 2029, o dia está garantido já, né? Levanta a mão, por favor, quem ainda não gastou todo o recurso. Ok. Não, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vai dar certo, nós vamos explicar. Quem não gastou nada, levanta a mão. Tá tudo bem. Vocês vão gastar. Vamos gastar. Em princípio, a gente pode gastar com 4 coisas para poder ser. Você está perguntando. Ano passado ou deste ano? Como é que é? Gastou da passada ainda. A desse ano nós temos para gastar ainda, bater. Nem caiu na conta ainda. É o que já está na conta. Pode falar. Por que o valor que o meu município tem disponível para gastar nesse ciclo 2 foi menor do que o ciclo 1? Todos foram. Todos? Todos foram um pouquinho menor. Agora, de qualquer forma, gente, no ciclo 1, como é que a gente pode gastar? Vou falar grosso modo com vocês. Basicamente com 4 coisas. Editais, tem município que realmente vai manter, Matheus Leite, por exemplo, vai manter. Pelo amor de Deus, a gente não faz edital, não vai dar tempo. Vai ficar faltando pouquíssimos dias. Evitem o edital. As outras 3 coisas que podem ser gastadas. As outras 3 coisas que não, quem vai fazer tá tudo bem. Evento é o meu preferido. Porque evento é um negócio que suga dinheiro. Exatamente. Mas não chega na conta. Claro que chega! Chega, dependendo, chega. Se você fazer, chega. Com gadeiro chega. Lógico que você faz um evento com gado. Mas aí, nós temos no nosso município, o princípio é o seguinte princípio. Tudo que é de estrutura, a prefeitura prepara no seu orçamento para isso. Mas é uma das e usamos as políticas, como a Política Nacional de Emblema, justamente para fomentar essas pessoas de participar. Não, mas nesse exato momento você vai resolver o problema. Você não vai já gastei A terceira possibilidade é a compra de material, de equipamento. Olha, a minha secretaria não tem um computador. A minha compra equipar ar-condicionado.
Gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós temos hoje um problema para resolver. Qual é o problema? Temos muito dinheiro e não temos como gastar. Se a gente não gastar, o que vai acontecer? A gente não recebe. Então, eu sei que esse não é o ideal. E eu não quero que vocês façam coisas que não é o ideal. Mas neste exato momento, temos um problema para resolver. Como resolver esse problema? Edital. Edital vai dar tempo com tranquilidade e a galera vai cumprir o edital, você vai ter segurança? Não. Ok. Evento. Dá tempo de fazer um evento até 30 de junho? Dá. Então nós já temos uma coisa que é favorável. Compra de produtos e serviços. Compra de produtos e serviços. É possível? É. Eu, Helena Rosmaninho, acho que é viável? Não, porque a licitação vai enrolar vocês. Mas se já tiver licitado, pague. Mas, gente, uma coisa. Qualquer coisa. Por exemplo, eu preciso de colocar acessibilidade na. Mas também vai demorar. Vai demorar porque vai licitar. Ato de registro de preço dá para você comprar algumas coisas. Mas, gente, olha só. O que eu fiz lá em Porteirinha no ano passado? A gente tinha uma biblioteca maravilhosa, muito legal. Só que ela não tem ar-condicionado. Onde eu moro é 4 sol para cada pessoa. Que eu moro no norte de Minas, no topo do estado. 4 sol para cada sujeito. Nem calango sai na rua a hora de meio-dia. Qual era a ideia? Colocar ar-condicionado na biblioteca. Colocamos em todos os equipamentos culturais do município. Porque as pessoas tinham dificuldade de acessar e fruir desse patrimônio, porque lá é muito quente e o lugar não tinha. Então nós resolvemos um problema. Nós temos outro detalhe. Primeiro, fruição de... seu filho acabou de chegar, tá ali, ó. Deixa eu ver só, cadê? Não tô vendo não. Quem viu bem? A nossa estagiária, gente. Temos uma questão interessante em relação a isso. Primeiro, equipar os espaços culturais para ter conforto, mobilidade e acessibilidade faz parte da estrutura da Lei Aldir Blanc, faz parte do Sistema Nacional de Cultura, gente. Então, se você tem um espaço que você não pode usar porque não tem ar-condicionado, porque é quente, que alguém vai desmaiar lá dentro, por favor, equipe seu espaço. Aí tem outra coisa, Helena, mas no meu par tinha colocado que era para edital, como é que eu vou gastar isso agora? Mas você justifica. Exatamente. Justifica, gente. Começa justificando, falando, queridos, não vai dar tempo, não tenho o que fazer, meu dinheiro, eu vou perder o dinheiro. Deixa eu só acabar de contar o caso para o Chiquinho. A gente está falando ciclo 1. Ciclo 1 ainda. Então, gente, não, calma, nós vamos chegar nisso. Vou terminar de contar o caso de São Lourenço, que foi esse caso que aconteceu de alguém denunciar. Porque, por enquanto, não tem nem prestação de contas para poder fazer da Aldir Blanc que esteja fora do prazo. Da Aldir Blanc 1, nós ainda estamos no prazo. E essa justificativa ela só vai ser feita na prestação de contas. Então, ela não é feita agora, não. Ninguém vai alterar a par para poder fazer essa questão do ciclo 1. Nessa questão de São Lourenço, gente, na hora que chegou no MINC, o MINC veio perguntar pra gente, a gente explicou pra eles, olha, nós pegamos o dinheiro que era para outro edital, investimos em eventos para que a economia criativa da cidade girasse. E aí funcionou e tudo mais, o MINC entendeu, o Ministério Público entendeu, até porque foram 2 denúncias em 2 cidades diferentes, e verificaram que era uma questão de retaliação com a gestão pública do São Lourenço é perto de Divinópolis, né? Não. Mas aí entenderam que era uma questão de retaliação dos artistas para o prefeito, coisa que acontece. Vocês pegar a cidade pequena, quase nunca acontece de alguém, eu vou chamar o Ministério Público para denunciar o prefeito. Mas oposição é um negócio que a gente não tem. Oposição não existe, vocês sabem disso. Então, gente, eu falo para vocês como consultora desde a Aldir Blanc 1. A Aldir Blanc 1, ela vai completar 5 anos e a prestação de contas dela ainda não foi analisada. Imagina a prestação de contas. A gente nem sabe se vai ser. A prestação de contas. Exatamente. A prestação de contas da Aldir Blanc, que foi recebida em 2024, ela ainda está sendo feita. Então, se você pegar o dinheiro e usar para outra coisa, você vai ter que justificar na hora que você fazer a prestação de contas. Como é que você mudar o PA? Não tem PA, não se muda. Ele é plano, ele não é obrigatoriedade de execução. Exatamente. Como é que você vai justificar? Por que você gastou com ar-condicionado em vez de fazer o digital? Eu vou pegar a temperatura média do meu município e vou mostrar que
Lá é necessário que tenha ar-condicionado nos ambientes. Vou mostrar a fruição do espaço e vou fazer uma justificativa simplesinha e virar e falar assim, em função do bem-estar das pessoas que usufruem aquele espaço, tratando elas com respeito, em função da promoção do patrimônio cultural, houve a necessidade de alterar o plano. Só isso. Ninguém do governo federal. Nós temos uma situação que cabe perfeitamente, que além do calor, acessibilidade. Um elevador daquele mais rústico não funciona mais. Consegue. Põe um elevador novo, se você tiver dinheiro para isso. Coloca o elevador novo. E aqui, gente, o governo federal, só para explicar para vocês. O governo federal, ele não está preocupado se você vai gastar o dinheiro com festa, com evento ou com o elevador. Ele quer que o dinheiro chegue e seja efetivamente gasto. Ninguém vai ter prestação de contas glosada porque gastou dinheiro licitamente, de maneira honesta, dentro das ações, mas teve que fazer uma alteração que estava no PAR, que não é lei. Então, não fiquem preocupados com isso de, mas colocaram no PAR que era edital, e agora eu não vou mais fazer o edital. Sim, não vou mais fazer edital, porque na hora que eu cheguei na minha gestão, eu vi que não adianta eu fazer um edital para ter mais uma festa, se o povo está desmaiando dentro do teatro. Gente, eu entendo que vocês têm uma grande, principalmente aquelas pessoas que começaram agora, e vocês têm uma ansiedade muito grande em como fazer, até porque a coisa que mais me assusta na administração pública, e eu estou nisso há 20 anos, tudo que eu fizer está no meu CPF até o último dia da minha vida. Então, eu sei que a gente tem que ter medo, mas, gente, olha só. O que nós estamos falando com vocês é um remédio, um paliativo para resolver o problema que nós temos hoje. E outra, é claro que quando a gente for falar sobre o próximo ciclo, e com certeza a gente vai fazer uma palestra sobre o próximo ciclo, a gente vai sugerir ações que cheguem para o máximo de pessoas. Porque eu quero que todo mundo seja beneficiado. Eu quero que a informação, que a cultura, que o acesso, ele alcance o maior número de pessoas. Mas o que eu não quero hoje? Que nós percamos o recurso. E o que vai acontecer, gente, se vocês não forem bem instruídos e se vocês ficarem com medo de determinadas ações, vocês vão perder o recurso. E aí eu tenho uma notícia horrorosa para dar para vocês. Na hora que vocês perderem o recurso, o prefeito não quer saber o que aconteceu. É no ombro de vocês que vai estralar o chicote. Na hora que a mídia descobrir, na hora que alguém chegar e falar assim, prefeito devolveu o dinheiro. A oposição vai estralar em cima da gente. Vou pedir para ela, tá organizada. Eu sei que tinha um menino lá no fundo que estava com a mão levantada uma eternidade. Ela consegue organizar com a gente. Eu falei, deixa a... Se o nome da cidade? Presidente Juscelino terminar a pergunta dela. Na verdade, era só para acrescentar que eu fiz na época, eu como secretária, eu ensinei aos protetores de cultura que tinha mais experiência, que sabia ler, escrever, e coloquei plantão na minha secretaria. Ótima ação para vocês. Agora a pergunta eu posso gastar esse dinheiro para tombar algum bem? Mas pra que você vai gastar dinheiro para tombar? Eu não vou dar consultoria para isso. O Ministério Público me enviou uma intimação que eu tenho que tomar umas figuras silvestres lá no mundo. Eu quero saber se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro. Peraí. Não é exatamente assim que funciona a vida, mas nós vamos conversar com você depois. Pode, eu vou te explicar. E o Ministério Público, ele sugeriu para quem vai decidir isso é o seu conselho também. E o Ministério Público adora pôr pressão na gente e falar umas coisas que não é exatamente assim. Deixa a moça de branco ele falar, não, peraí, peraí, ela aqui, depois tem um outro moço aqui, e depois você. Você. Deixa eu te perguntar, nós estamos precisando da nossa cidade de uma reforma no teatro. Manda ver. Como? Lógico. Manda ver. Tem mais fala aqui. Eu quero saber se ela pode acrescentar os juros. Pode, gasta tudo. Gasta tudo, não deixa um centavo. Ela falou isso pode gastar. Eu sou Jordânia, meu nome é Genilda. Oi, Genilda. Sou nova, né? Seja bem-vinda. Você é da gente, É o nosso primeiro ano. Tinha 20 anos, era mesmo a gestão. Então, assim, nós somos uns bebês. Estamos ainda na Conclua, Genilda. E assim, mesmo na assessoria, que foi
né, foi licitado para isso, o Paulo de Blanco, que é Paulo Gustavo. Nós chegamos lá, tivemos que devolver quase 50 mil, com várias pessoas, vários artistas locais, sem ter sido contemplados. A secretaria nossa, entre aspas, a pior, sabe? Não tem nada, não tem mesa, não tem equipamento, não tem nada. E foi devolvido, porque a assessoria não é a gente não, né, Jordânia? Pega os 5% de fora. Se essa atração do trabalho não necessariamente é um instrumento que tem que ser alterado. Não precisa alterar. Oi? Fala sobre os 20% também depois. 20%? Os 20% tem que ser destinado para Ah, sim, fala. Vou deixar que fala a questão. Boa ideia. Pois não. Aí eu entrei lá, depois. Aí tem duas coisas. A primeira que a pessoa recebeu, essa aqui, só que não fez até hoje. Seu jurídico pode acionar ela, colocar o nome dela no Serasa e ela fica proibida de tratar com o poder durante 5 anos. E a segunda dúvida é que outra pessoa fez, só que não cumpriu o projeto, que agora você vai redigir. Ele pode justificar. Mas a questão do edital, não dá tempo. Então nós somos problemas. Nós lançamos o edital lá agora? Não, ele dá tempo, já lançou. O que não dá tempo é para elaborar e lançar. Já está elaborado, já está lançado. A obrigação nossa é de transferir para a diretora. Execuções para executar pode, né? Pode sim. Execução pode ser até julho do ano que vem. Tá bom. Moça de verde, moça de... Deixa eu só falar e depois assim, pegar. Nós temos em Estrela de Israel uma casa de congado, só que está no nome da associação de congadeiros. Aí mesmo assim pode gastar? Pode, eu conheço a casa, inclusive. Eu queria perguntar, eu acho que você já até me falou, mas eu queria confirmar que também às vezes até uma ideia. Lançamento de livro. Pode, publicação de livro. Pode, mas aí no caso você vai ter que... Pode. Mas aí no caso você vai ter que, quando você vai fazer isso por edital, ou se você vai contratar o escritor e vai pagar para esse escritor pelo escritor. Pode pagar o escritor e pode pagar a gráfica. Isso. O posto ali dentro das partidas de 20%, normalmente a gente coloca em editais. E quando você vai fazer reforma, já não tem essa questão, porque você vai fazer reforma para todo mundo. Gente, por favor, deixa eu pedir uma coisa para vocês. A gente não consegue ouvir porque vocês estão falando sem microfone. E aí, vocês também não conseguem perguntar para a gente porque as outras pessoas estão falando. Eu queria pedir um favor para vocês. Quem quer fazer pergunta sobre isso, levanta a mão, por favor. Pode ficar com a mão levantada. Tá. Menino de verde, pode fazer. Lá na minha cidade, Santana do Pará, a gente fez edital de premiação de fomento de festivais. A gente realizou todo o repasse para todo mundo já. Porém, a gente tem um recurso ainda em conta que não deu para preencher. O nosso edital, ele previa que a gente poderia usar os rendimentos na conta também, tanto quanto a gente utilizou para fazer mais premiações. Só que ainda tem um resto de recursos na conta. Eu queria saber se posso aplicar esse resto de recursos na Casa da Cultura. A gente tem a Casa da Cultura para trabalhar. Você poderia usando esse restante de valor para fazer alguma melhoria na Casa da Cultura? Pode, você pode fazer um banheiro novo, você pode, sei lá, resolver problema de Corrimão, goteira. depende do que você tiver. Você pode gastar aí no que você tiver, tá? Ah, um negócio importante, projeto de incêndio, pelo amor de Deus, e projeto de segurança, que os outros roubam a gente também. Quem mais queria fazer pergunta sobre isso, levanta a mão, pode falar. Por exemplo, a cidade da Casa de Congá tem festas tradicionais de agosto, né, grupos de capoeira, tem exemplos de casa de farinha, onde pode fazer inventariado, etc. O município pode destinar dinheiro direto para essas festividades, etc. Ou passa no edital? Não, claro. Não, pode, não tem problema. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando se o município pode pagar o evento? Isso, pode pagar o evento, pode. Isso não precisa ser um edital, por exemplo. Não, é exatamente isso que a gente está falando. Não é para fazer edital. O edital não vai dar tempo de começar do zero agora. Quem já lançou, glória a Deus. Quem não lançou, não vai dar tempo. Então, façam os eventos, que é mais rápido. Quem mais quer perguntar, levanta a mão. A moça ali que queria perguntar... Cadê? Tinha um lá de cá. Não, peraí. A moça de óculos ali, ó. A de trás, né? Isso, de roxo. Moça, de roxo. É isso. Na verdade, eu queria apresentar, eu
muito interessante o debate, peguei só um pedacinho que a gente estava correndo por aí, mas eu acho muito importante você saber duas coisas. A gente do escritório está disponível para ajudá-los, isso é muito importante. No site do MIC tem nosso contato, a gente está atendendo diretamente as dúvidas. E tem a DAST, a diretoria técnica desse ministério, que ela é feita para atender vocês diretamente. Isso é muito importante. Porque assim, está havendo muito desentendimento e uma legislação nova, então é natural que as coisas aconteçam, a gente tem interpretações jurídicas, tem ainda um tanto de mudança que vai vir no marco, né? Agora da cultura, né? Vocês sabem bem o desafio, então acho importante vocês saberem que hoje, inclusive, começa de novo o atendimento online. É só marcar e fazer direto a data. Eu aconselho isso em todas as situações de dúvida, porque aí vocês ficam registrados nos e-mails, né? De fato, o interesse do Ministério é que esse dinheiro sirva para fortalecer o sistema, né, nacional de cultura. Então, é muito importante que, obviamente, cada município seja possível o melhor jeito possível. Isso é uma política federativa, significa que não tem uma imposição de lógica, mas ela é uma lei, então tem coisas que estão lá na lei, né, que a gente precisa executar, a gente também no Ministério, né, isso é um debate, né, no Congresso, então nos colocar à disposição, né, e avisar desse serviço que é muito importante, ter uma diretoria para isso, gente, né, então ficou na dúvida, 2, 3 dias, a DAST responde. Ana, repete o nome da diretoria, por favor. A diretoria de assistência técnica. E como que a gente faz para entrar em contato com você? Primeiro você fala da DAST, depois fala a gente, tá? penab@cultura.gov.br. As iniciais da lei. Tem a RPG ainda também, aí a outra e-mail é rpg@cultura.gov.br. Aí dúvidas direto, por que a gente pede que seja também e-mail oficial? Porque aí a gente sabe que está falando com o gestor, tá? Isso é muito importante. Às vezes chega uns e-mails lá, sei lá o que, Gmail, sei lá, esse não vai ser a prioridade. Quando chega, né, é município, né, você tem uma lógica ali mais certeira de trocar informação. Tá? Então, assim, e aí, logicamente, vocês entram lá no site do Ministério. Gente, só um minutinho, por favor. Vou falar as informações todas, mas tudo está no site do Ministério. Tem lá, agende com a DAST, fale conosco. Então, assim, é fácil de achar isso no site. O site está bem bonito, está fácil de navegar. É um investimento, né, nosso, assim, de facilitar a vida. A gente sabe que é um momento de muitas expectativas, desafios, né, dúvidas. E, então, também na comunicação a gente está tentando, né, facilitar, traduzir editais. Então, ó, o nosso aqui do escritório é escritório.mg@cultura.gov.br. Também está no site, vocês procuram lá, escritório estadual de Minas, está lá da equipe, né? Nós vamos colocar no grupo da EGM todos os e-mails e todos os contatos, tá? Para fazer parte do grupo também, nós vamos colocar vocês. Mas obrigada, assim, só porque a gente precisa estar junto. A gente agradece. Nesse processo, eu acho que isso é um desafio para consultores, para gestores, né? Gente, eu acho que é melhor a gente priorizar aqui, né? Tem mais alguma coisa urgente para poder falar a respeito do ciclo 1 para a gente ir para frente? Nós não chegamos nem no ciclo 2 ainda. Rapidinho, uma questão. O termo de adesão do ciclo 2 tem a ver com o ciclo 1, né? Não. É diferente. Você primeiro preenche os dados para depois preencher o cadastro. O que é? O restinho de dinheiro que eu tenho lá. Tem nada a ver. Sim. Eu vou poder usar ele no ciclo 2, vai ser uma outra conta? Olha, o ciclo 2 já tem outra conta. Ah, ok. Já tem outra conta. Eu acho que os dinheiros não se misturam. Não se misturam, não. Ótimo. A minha preocupação era essa. A minha dúvida sobre o gasto, é preciso eu fazer a consulta pública? Não, nesse não, momento não necessariamente. Você vai fazer a consulta pública pro ciclo 2. Só pro 2? Inclusive tem que ter uma consulta presencial, gente. A lei fala que para o ciclo 2 agora tem que ser ao menos uma consulta presencial. Nós já gastamos 80% no nosso recurso, falta 20%. Não, é só ajustar. Então, tranquilo, né? Aqui, na primeira, como eu disse, nós fizemos trajetória, premiação, e nessa agora você falar que não dá para fazer edital, por forma de edital, o tempo é curto. Poderia fazer um evento na praça, convidar todos que participaram e premiar? Claro. Não, e premiar não. Não, premiar não. No caso, mas o evento pode. Mas o evento pode. Você já vai premiar esse edital?
Eu achei que você ia premiar assim, os que foram selecionados no edital, eu recebi a premiação lá. Eu estou falando dessa próxima lei. Pode. Não, a próxima é outra coisa. Vamos trabalhar só com ela. Falando por enquanto. Na 2 você vai poder fazer editais e isso aqui também. Na 2, gente. A gente está falando do dinheiro que está na conta que precisa ser usado com urgência. A 2 o mundo é livre. Entendeu? E aí, no caso, gente. Eu queria ela? Ana. E aí, no caso, outra coisa que é interessante para a gente pensar a respeito do ciclo 2 é que quando a gente for assinar o termo de adesão do ciclo 2, quem perguntou do termo de adesão do ciclo 2? Ele ali atrás, né? É isso aí. Você também queria falar, desculpa. Eu queria ver sobre roupas para o Congado. Pode gastar? Entra na questão de compra de produtos e serviços. Entra sim, pode sim. Então, gente, quando a gente assina o termo de adesão do ciclo 2, a gente já se compromete a questão do Sistema Nacional de Cultura de novo, que era uma coisa que já tinha na Lei Paulo Gustavo. Então, até o dia 31 de dezembro de 2026, todos os municípios vão ter que ter. Então, gente, eu vou pedir para vocês fazerem silêncio um pouquinho, porque a sala fechada, senão a gente consegue concluir. Nós vamos, só uma observação, gente, nós vamos responder todas as perguntas que vocês tiverem. Ninguém vai sair daqui sem ser atendido. Mesmo que a gente adora conversar. Até porque a gente adora conversar, a gente conversa mais que, né? Enfim. Mas nós vamos responder todo mundo, não tem problema. Deixa só a gente concluir e aí a gente vai atender todas as pessoas. Eu, a Simone, o Rafael, levanta a mão, por favor. Ele ali, nós vamos atender todas as pessoas, tá bom? Então, gente, até no dia 31 de dezembro de 2026, todos os municípios vão ter que ter a questão do Sistema Municipal de Cultura funcionando. Por quê? Porque a ideia é fazer, no Programa Nacional de Cultura, o que a gente chama de SUS da cultura, né? Sempre usando os mesmos nomes, complicando os tempos. Mas descentralizando a questão. Então, já existe a questão de quem não tiver o Sistema Nacional, o Sistema Municipal de Cultura resolvido até o dia 1º de janeiro de 2027, já vai ficar fora do ciclo 3. E uma observação importante. Por que a gente precisa fazer esse tipo de coisa? Todos nós, quando nós entramos na secretaria, quando a gente assume como secretário, a gente passa por um problema muito grande. Não tem informação do governo do sumiu tudo. Perdemos tudo, nós estamos órfãos. Levaram até as marcas. Nem a garrafa de café sobrou. E aí, gente, qual é o problema real? Se a gente tem um sistema consolidado, a gente consegue dar continuidade àquelas atividades. Então, por que a gente precisa fazer isso? Nossa, frescura, ninguém aguenta mais conselho. Não, ninguém aguenta mais conselho, eu concordo. Conselho realmente é uma coisa muito difícil. Mas a gente precisa. É um mal necessário, é uma coisa muito importante para a gente ter, porque senão, pro resto da vida, nós vamos ter que constrói, zera tudo. A gente não sai do lugar. E a gente precisa sair do lugar, precisa avançar. Então, ter um sistema é essencial. Aí alguém vai perguntar assim, o Conselho de Patrimônio Cultural pode ser o Conselho de Sistema Municipal de Cultura? Eu e a Neira, a gente diverge em relação a isso. Mas vocês sabem que a gente quebra o pau e no final dá certo. Exatamente. Por quê? Porque o Leônidas, secretário estadual, falou que pode. Falou que pode. Só que o Leônidas não manda no governo federal. Não, mas aí tem um detalhe importante. Ele falou que pode desde que a gente entenda que podem ser... Gente, eu sou do meio do mato, eu moro numa cidade que não tem gente. Como é que eu vou arrumar gente para colocar no conselho? Não tem. E pra ir na reunião? Isso aí é uma luta. Sabe o que vocês vão fazer? Conselho de quem já passou por isso, passou essa raiva. Vocês vão pegar as mesmas pessoas e vão fazer... Não, turismo não. Turismo não. Turismo, nós precisamos pegar o trade turístico para fazer o trem funcionar. Não, turismo é meu. Fica quieto. No caso, turismo não dá certo. Não dá. Depois, se vocês quiserem, eu explico por que não dá. Mas a gente pega o mesmo povo do patrimônio cultural, faz um decreto novo, como nome de cultura, e usa ele. Não tem problema. Depois a gente te responde, só a gente concluir. E no caso, gente, não é só pegar um decreto e criar aleatoriamente, não. Dentro da lei do sistema, do mesmo jeito que a gente tem um sistema de patrimônio cultural, que ele tem o conselho, o fundo, né, o CPF. O plano, conselho, plano e fundo. A gente que já está acostumado com o serviço de patrimônio cultural sabe disso. Nós vamos ter o mesmo sistema para a cultura. Então, ter uma lei que abrange tudo isso. Não é só a canetada que eu vou... Não. Até porque, gente, para ter um decreto, é necessário que exista uma lei anterior
que cria aquele órgão, então, tá? Que cria aquele objeto. Para a casa, para todo mundo. A primeira coisa que a gente precisa já verificar é se o município já tem uma lei criando o sistema municipal de cultura e se essa lei está atualizada. Exatamente. Porque às vezes a lei de 2013... Nós vamos responder todo mundo depois, só um Isso. minutinho. Deixa que eu te responda depois, senão a gente não passa para essa questão mais. E aí, gente, o que vai acontecer? Na hora que isso tudo estiver funcionando, bonitinho, que todos os municípios tiverem conselho de cultura, como nós temos junto de patrimônio, do mesmo jeito que o ICMS chega para todo mundo, as políticas vão chegar mais para os municípios também. Porque a gente está com essa questão agora da prestação de contas, de como é que vai fazer, quem é que responde. Ah, mas no parque estava assim. Quando o sistema estiver funcionando, nós vamos ter um conselho que vai poder responder por isso. Do mesmo jeito que ela estava falando que o Ministério Público mandou fazer, é o conselho que tem que responder, porque a lei fala que é o conselho que delibera, nós vamos ter um conselho de cultura também. E aí o governo federal vai poder falar assim: ô Helena, tem um dinheiro para ir lá para Serranópolis. O que o conselho vai fazer com ele? E assim, aí, gente, é que ela não mora no meio do mato, ela mora em Contagem. Ela não sabe como é que funciona. Parece. Ela não sabe como é que funciona. Eu sei. A gente vai fazer aquela luta para levar os conselheiros para fazer a reunião. Mas só que olha que coisa positiva. A gente não tem a obrigatoriedade que a gente tem no patrimônio cultural de ter reuniões periódicas. Então pode ser que a gente convoque esses conselheiros para reuniões emergenciais ou quando necessário, para discutir coisas que a gente não necessariamente vai ter que ficar mandando ata a cada 2 meses pro IEFA, entendeu? Isso facilita muito. Né? Isso torna mais fácil, porque o IEFA, o ICMS de Patrimônio Cultural e o ICMS de Turismo, a gente tem a exigência de mandar as atas de acordo com o que está na lei, né? Quantas vezes necessário. Agora nem precisa mais mandar o ICMS de Patrimônio Cultural, mas era uma média de 6 atas. E a gente sabe que em determinadas cidades não tem nem assunto para discutir. Então a gente não vai ter isso. E isso já torna as coisas mais fluidas, mais positivas. Mas aí, Helena, quando tiver o governo federal liberar o dinheiro, se o seu sistema de cultura estiver funcionando, você já tem um fundo e tudo mais, esse dinheiro vai fluir de uma maneira mais fácil, gente. Vai. Ele vai chegar na ponta mais fácil. E a ponta que eu tô falando não é só a ponta do congadeiro, da pessoa, é a ponta da prefeitura. O dinheiro não chega na prefeitura, ou quando chega, não vou gastar. Vocês conhecem a lei do Fundo 100, né? Da Fonte 100. A lenda da fonte 100. O dinheiro do ICMS cai aonde? Porque eu não estou vendo. Não cai em lugar nenhum. Não tem dinheiro no patrimônio cultural. Cada vez que o contador fala que o dinheiro não uma cai... fadinha morre. Uma fadinha morre. E a gente sabe que a Fundação João Pinheiro também é uma luta para poder mostrar que o dinheiro caiu. Todo mundo passa essa raiva com a gente. Então, gente, nós vamos ter uma conta onde o dinheiro cairá nessa conta. Olha que coisa bonita. E já tá, e a conta do ciclo 2 já está sendo aberta para os municípios. Já está sendo aberta. A gente já tem município que já tem a conta bancária do ciclo 2, que é diferente da conta do ciclo 1. Eles estão abrindo conta assim. Hoje vai ter um fundo lá para poder fechar o sistema. Perfeito. E aí, no caso, gente, falando dos 60%, sim, que tem que gastar no mínimo 60%, então aqueles municípios que não gastaram nada, pelo amor de Deus, não deixem esse dinheiro. Muitas cidades, gente, que não gastou nada ainda, tá? Muitas. Você fica atento aí. Às vezes a pessoa, tem município que não sabe que o dinheiro está na conta. Como é que eu olho se tem dinheiro? Porque sumiu. É porque sumiu, teve gente que assumiu o mandato agora, né? Não sabe que o dinheiro está lá na conta da PNAP, no governo da PNAP federal. Então, como é que eu olho? Então, entra na plataforma transfere.gov, aí lá você vai procurar onde está na área de cultura, da Lei Aldir Blanc, e ver o recurso que você tem. Outra coisa que é importante, às vezes a administração passada gastou e não prestou conta ainda. Então, vocês vão ter que fazer a prestação de conta. Então, vocês vão não usufruir, mas vão ter que fazer a prestação de conta, senão vocês não vão receber a segunda parcela, tá? E queria aproveitar e agradecer o prefeito, meu amigo Bonaparte, prefeito de Maravilhas. Ô, bom, Evandro Povo de Ver, prefeito de Maravilhas, Bonaparte, está aqui com a gente. Obrigada, prefeito. Inclusive, vamos falar da Conquistado. Gente, isso que é a notícia boa ou ruim? A ruim é, dia 30 de
junho tem prestação de contas. Não, 30 de agosto. 30 de agosto. É julho ou agosto? Na verdade, são 180 dias do dia que recebeu. Então, entre 30 de julho e 30 de agosto. Pois é, entre 30 de julho e 30 de agosto, temos prestação de contas da Lei Paulo Gustavo. Olha que notícia boa. É horrível, eu sei. Mas a notícia boa vem agora. A gente vai tentar fazer uma videoaula. Nós vamos tentar fazer uma live explicando mais ou menos. Mais um para casa, né? Mais um para casa para vocês verificarem. Como é que eu sei se esse dinheiro foi gasto? Primeira coisa, a conta bancária da Lei Paulo Gustavo tem que estar zerada. Ela tem que estar zerada. Sobrou R$10 que eu fiz. Devolve. Já tem que ter devolvido, sobrou tá? 50 mil. Devolve. Chora. E o que faz? Chora. Então primeiro devolve e depois chora. Tem que ser nessa ordem. Né? Então, tem dinheiro da Paulo Gustavo, gente, não tem o que fazer. Ah, Simone, mas não posso fazer esse dinheiro, não pode, gente. Aí sim vai poder ter problema. Aconteceu um negócio no município que eu conheço, não vou contar. E chegou, ô gente, olha só, eu quero falar um negócio com vocês, extremamente importante. Eu tenho certeza que meu amigo William vai concordar comigo e com a Simone. Gente, claro, nós somos consultores, nós três trabalhamos com isso. Vocês não precisam contratar a gente. Se vocês quiserem, podem contratar a gente, aceita. Mas vocês não são obrigados. Está cheio de consultoria aí. Tem muita gente legal, tem muita gente boa, mas, gente, cuidado. Tem muita picaretagem também. Tem muita gente que vai oferecer serviço para vocês e não vai cumprir, e não vai entregar, e vai deixar vocês doidos. Vocês não precisam contratar a gente. Eu não estou falando porque eu não dou conta de atender 853 municípios. E eu não quero furar o olho de nenhum amigo meu. Não é essa a questão. Eu não quero que vocês me contratem todos. Quem quiser que pode. Não tem problema. Todo nosso melhor ainda. Mas no caso, a gente tem essa dificuldade porque a gente é muito sério. A gente faz isso há muito tempo. A gente é muito sério. Teve uma cidade que chegou um cara, uma consultoria, começou semana passada o KNAI dele de venda de alimentos. E ele virou e falou o seguinte: gaste o dinheiro da Paulo Gustavo. Eu liguei pra Simone, eu senti a Simone infartando no telefone. Gente, pelo amor de Deus, como é que alguém manda gastar os dinheiros da Paulo Gustavo, gente? Sabe porque a gente precisa ser automático. A prestação de contas da Paulo Gustavo, da primeira Audiplan, ela ainda está sendo analisada e eu acho que nós não vamos ter problema. A gente alterou. Eu também acho que não. Ia gastar com uma coisa, gastou com outra. Gastou licitamente, está ótimo. Mas um dinheiro que era obrigatoriamente para gastar até 31 de dezembro, que já tinha tido mais um ano para poder gastar. Já teve que devolver também. Isso aí é automático. Eles olharam no Estado e falaram assim, mas peraí, esse dinheiro não foi devolvido, foi gasto. E eu entendo que o pobre coitado do secretário, que acreditou nessa informação, ele é uma vítima também. Ainda tem um outro detalhe. Na Paulo Gustavo, já tem municípios que, por exemplo, pegou o dinheiro e pôs em outra conta da própria prefeitura. Também aconteceu. E aí já foi denunciado, porque é automático. Esse dinheiro ele só pode, o da Paulo Gustavo, ele tinha que ser editado, só poderia sair como emergencial mesmo. Então, eu já conversei com o município deu. E aí a gente teve que justificar que esse dinheiro saiu de uma conta para outra, que era imposto, porque é questão de recolhimento de ISS e de imposto de renda. Justificamos, resolvemos, está tudo tranquilo. Mas então, se vocês veem, se dentro do Banco do Brasil já está tendo isso, e ainda está tendo no prazo da Paulo Gustavo, imagina, na hora de terminar o prazo, e aí a hora de olha aí, agora quem que gastou esse dinheiro de janeiro a junho de 2020? Muito cuidado com as soluções mirabolantes. Muito cuidado com a gente que oferece facilidades demais, porque as coisas não são exatamente. Consultem o KNAI da empresa, né? O contrato social. Consultem outros municípios que ela atenda. O que aconteceu é que a Audiplan espalhou empresas piratas, né, no país inteiro para várias coisas. Então, o que mais tem acontecido são empresas que são fundadas anteontem. E aí vão para o município, às vezes recebe a primeira parcela que já está ali no contrato e somem. Então, gente, procurem. Realmente tem gente que veio da UFMG, que é o caso nosso, tem gente que veio da UFJF. Então, procurem gente que tenham embasamento acadêmico no que estão fazendo. Procurem mesmo, olha, eu quero ver seu currículo Lattes. Eu quero ver se você tem nova certificação. Eu quero saber quanto tempo você trabalha com Exatamente. Isso. Porque a pessoa pode ser muito boa, porque todo mundo começou em algum momento. Eu comecei em 2007. Em 2007 eu não era tão boa quanto eu sou hoje. E eu não quero que as pessoas que tenham começado ontem também sejam perfeitas, sejam tão boas agora. Mas o que eu estou falando para vocês é, tenham cuidado com esse tipo de coisa, porque dependendo do que for passado para vocês, vocês podem se estrepar. Pode dar um BOzão. Aí, o grupo da NN, que a gente vai colocar todo mundo que quiser, não tem problema, ele é um grande canal de informação. Vocês vão fazer pergunta lá, eu vou responder, Simone vai responder, Sérgio vai responder, William vai responder, Ramon vai responder.
A gente sempre atende, a gente sempre responde. Se entrarem em contato no meu privado, mesmo que não estão me pagando, eu respondo. Quando vocês fazem pergunta, eu entro em contato no particular de vocês. Várias pessoas eu já atendi no particular. E eu acho que isso é importante, Branca. Por quê? Para evitar que a gente tenha maiores problemas, além do que a gente já está tendo. Fora um detalhe técnico que eu e a Helena, a gente sempre ressalta. Como nós duas somos bolsistas de mestrado e doutorado, nós temos obrigação legal de retribuir para a sociedade, porque a sociedade investiu na gente no mestrado e no doutorado. Então a gente... Eu tenho que pagar em dobro, porque eu tenho um marido que recebeu... Ele também é mestre pelo FMG também. Então, pra gente... Recebeu diploma ontem, foi lindo, parabéns, sabe? Obrigado. Então, gente, pra gente também, às vezes, uma dúvida de maravilhas é a mesma dúvida de Abaeté. Então, às vezes a gente já tem uma solução, por exemplo, quando teve a questão do edital da CEMIG, Deus me livre e guarde. Todo ano tem. E assim, eu vou com a música do Chico Buarque aqui já. Todo dia ela faz tudo certo. E aí o que acontece? Um município teve a dúvida e os outros eu sei que tem também. Aí às vezes são meu recado, meu ano do fala assim, gente, pelo amor de Deus, não existe dinheiro da CEMIG para as prefeituras. A gente tem a gente é meio grosseiro para responder, né? Porque é uma dúvida de um município, pode ser de vários. Ai, mas o deputado ligou para o meu prefeito e falou assim, então manda a mensagem, tem um dinheiro que veio um secretário aqui, eu venho com o deputado e falo que tem um dinheiro e que a gente não está recebendo. E eu falo, cadê esse edital? Você não sabe o que aconteceu, teve eu acho que foi um deputado, eu não sei, mas me parece que foi, que disparou uma informação, como é que é, amor? O negócio lá daquele homem que falou que tinha que fazer um decreto. Tinha que mandar um ofício pro MINC, porque o MINC só mandava o dinheiro se mandasse o ofício. Ô, gente, Ana, pelo amor de Deus, não tem que mandar ofício pro MINC, não, gente. Acontece a fake news assim. Acessem os canais oficiais do MINC. Por favor. Pois é. Tem canal PNAB, gente. E assim, a gente está atendendo direto. Não fique na dúvida, liga. Vai tá ágil. Interativo. E outra coisa, tem também... Você consegue ver quando você já gostou, né? Você coloca lá o CNPJ. Tem as lives que estão gravadas no link, que a gente pode atualizar também. Nas lives do link a gente esclarece muita coisa. Gente, assim, e tá mesmo acessível. Tem um investimento que a gente sabe a dificuldade que é isso, um processo difícil, complicado, complexo, cheio de elementos, a gente precisa afinar. Eu só estou pedindo isso, dúvida, entre em contato, bocadinho de cadastro, marca agenda, porque além dos materiais, assim, a gente está mesmo acessível, né? Foi montado para isso, assim, né? Somos poucos, mas assim, a gente 2-3 dias consegue agilizar. Às vezes menos, viu? A gente tem muitas informações, isso é um problema crônico, não só da cultura, mas a cultura a gente sabe, né, que é um ponto complexo, por entendimento, por história, porque foi apropriado para brigas, por várias razões. Então aí que o bicho pega mesmo. Então, assim, isso é um desafio. Falei ontem na Bienal do Livro, é um desafio nosso, acabar com desinformação. Né? Porque é isso. Agora, tem umas coisas que não são de maldade, né? É porque, como a legislação é nova, a gente não tem ainda uma jurisprudência, então às vezes demora um pouquinho mais, é uma situação específica, mas a orientação do feedback, vocês são parceiros nossos, a gente, para executar essa política de forma sistêmica, a gente tem que trabalhar junto. Exatamente. Então não ter medo de perguntar, né, Ana? Não precisa ter medo de perguntar. Nunca. Tem gente que não passa contato pra gente, eu acho que é por isso, né, que eu tô com medo da gente. Inclusive, por favor, depois a gente queria atualizar os contatos de todo mundo, que é um outro. Mandamos. Quem já respondeu, obrigado. Mas aqui no nosso país, Minas Gerais, 853 municípios, a gente chega nos 300. A gente pode colocar no grupo também. Nós vamos colocar isso no grupo. Você também, Ana, se você quiser entrar no grupo, vai ser Não, aqui, ó, anota o telefone nosso, Ana, e chama a gente fazer favor. Não. Você e Anderson, um doce também. Gente, nós vamos começar a responder as perguntas. Então, por favor, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. E de preferência, fica com a mão levantada pra gente já só ir abaixando as mãos que querem perguntar. Senhora de branco lá. Vai começar segunda-feira. Vai gerindo e notificando as pessoas. Aí assim que sair a resposta também é flexível. Eu estou olhando aqui, eu já tenho certeza que não vão ter, não vai fechar o valor.
restante, posso fazer equipamento? Pode. Nem mais. Outra pergunta, vai. Só para lembrar de novo dos 20%. Os 20% da ação afirmativa. Porque foi uma dúvida de todos os municípios. Deixa eu falar agora, 20% da ação afirmativa. A legislação, ela fala que todas as ações editais têm que calcular a questão das ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? São as cotas, né, dos grupos modernizados. Então, podem ser cotas para pessoas com deficiências, para pessoas idosas, para mulheres, para quilombolas. No caso dos editais, a gente coloca essa cota por porcentagem mesmo, 20% e 10%. No caso de compra de produtos e serviços, você conclui que aquilo é para a comunidade toda. Exatamente. Então, se você está colocando um ar-condicionado no teatro público, aquilo você está atendendo a comunidade toda. Eu sempre recomendo, se você tiver que fazer obras, faça de acessibilidade. Então, assim, já faça, incluindo, contrato o seu arquiteto e fala assim, olha, nós vamos fazer uma obra, então vamos colocar uma rampa, vamos colocar um corrimão, e isso também é incluído como ação afirmativa. Quando você coloca as ações dentro do espaço, o elevador que precisa consertar, isso também é inclusão. Eu moro no Vale do Gurutuba. Eu tenho... o Vale do Gurutuba é uma região com uma população quilombola gigantesca. Nós somos mais de 600 grupos quilombolas, pequenos grupos quilombolas reunidos dentro do vale inteiro, né? Os gurutubanos, é um povo. Então lá, qualquer coisa que fizer já está nos 20%, porque todo mundo é curutubano. Então já é uma outra situação. Agora, em relação a produtos e serviços, é isso que eu te falei. Você não vai comprar um ar-condicionado que vai atender só um grupo, né? Ele vai funcionar para todo mundo. Quando você fizer os seus editais, você coloca conforme a sua realidade. A minha cidade, por exemplo, tem um número muito grande de mulheres. Cidades que tiveram muita questão, por exemplo, tiveram um fluxo migratório muito grande. Eu quero favorecer essas mulheres. Então, só de ser mulher, a pessoa já recebe 10 pontos a mais no edital. É uma possibilidade que você pode colocar, entendeu? Ou eu quero favorecer o público LGBTQ, enfim, é o que for melhor para a sua cidade. Você acha que o atendimento lá foi mais para por exemplo, 20%, a comunidade periférica. Não é nem a ação afirmativa que eles estão querendo. Mas o que é a comunidade periférica? Na minha realidade, a comunidade periférica é a zona rural bem lá. E na minha zona rural, eu tenho comunidades quilombolas e a maior parte da população. Agora, e se a minha zona rural não quiser participar? Em contagem, a população periférica é das favelas. Isso aí vai depender de onde você está. Tá? Quem foi o próximo, gente? Por isso que eu falei para deixar. Moço de preto, depois ela, que é a vereadora. É lícito dentro da PNAB projetos complementares. Por exemplo, tem na minha cidade 3 fazedores de cultura representando 3 projetos diferentes. Mas para execução, eles vão apresentar no mesmo dia, horário e local. Não vejo nenhuma que é assim, não. Isso aconteceu em Janaúba, foi positivo, a gente conseguiu resolver isso. É lícito, é viável. Não tem problema não. Dessa a vereadora, Boema. Por exemplo, no caso, quando teve essa inscrição para o Estado, na minha casa é um ponto de cultura. Então, lá tem idosos, pessoas deficientes, LGBT, negros. Até 5 vale ponto. E aí, nessa questão, toda essa análise, sem falar também na questão da religiosidade, né? E aí, eu não entrei na questão do mérito da questão da análise deles, né? Que não foi contemplado. E houve outras pessoas lá na minha cidade, por causa de um ponto de cultura na minha casa é o ano inteiro. De lá teve somente um ponto de cultura que acontece uma vez no ano, foi tudo comprado, hein? Tem que olhar o que aconteceu. Faz recurso e vê o que aconteceu. Infelizmente, a gente não consegue te responder claramente o que aconteceu sem a análise. O meu desejo passa, só que eu quero, porque a nossa lei lá de 2004, qual que é o seu município? Vocês falaram em transformar, igual no nosso caso, como a lei é muito antiga, a gente vai criar uma nova lei. E a gente está querendo transformar o conceito de patrimônio também em conceito de cultura. Você já tem uma cidade que não se forneceu até o modelo. Isso é legal, né? Mas eu não faria. Ela também não faria, não. A gente faria separado. Sabe por quê? Toda aquela questão também de sincereza. Não, mas você vai com as mesmas pessoas. Você só vai fazer 2 decretos. Arruma um problema pra você, não vai dar trabalho. Depois vai, você não conversa, você vai. Quando você colocar na lei,
criar a lei de sistema municipal de cultura, ela já vai criar toda uma questão da cultura separada do patrimônio. Nós, em Minas Gerais, temos uma política própria de patrimônio cultural, mas só que a política do Sistema Nacional de Cultura, como o nome obviamente diz, é nacional. Então, a gente está misturando os temas. Vamos tentar deixar meio separado? Não ser o mesmo. Você vai tirar as mesmas pessoas, mas só isso. Tem dúvida, gente? Alguém aqui no povo? Não tem como. Vocês têm alguma dúvida aqui nessa parte? Alguma dessas pessoas tem dúvida? Todo mundo tranquilo? Vai para o lado. Pode. No caso, junto com o tá. Eu sempre tenho um órgão de fãs, no caso, poderia estar com esse gasto desse dinheiro também para o tombamento desse patrimônio. Vamos tomamentar. E olha só, vamos conversar nós duas aqui. Então, pra que você vai fazer? A árvore vai morrer? Se a gente não cuidar. Não, ela vai morrer, amiga. A árvore é um ser vivo. Todo ser vivo, como premissa, morre. O patrimônio morre também. Isso é uma discussão que eu e Simone temos sempre. O patrimônio também morre. Mas olha só, totalmente de árvore não faz o menor sentido. Vamos proteger essa árvore de outra forma? Vamos criar, sei lá, vamos registrar, espaço de andar. Para que o dinheiro não volte. Não, mas aí a gente pode, sei lá, vamos trabalhar com folgado, vamos registrar um grupo de folgado, vamos pegar uma outra coisa. Mas totalmente árvore, gente, por favor, não. A gente pode fazer um negócio muito legal, que é o registro do patrimônio vivo. Registrar pessoas. Gente, Simone, pera só um pouquinho. Nós podemos registrar pessoas como patrimônio vivo. Isso é uma coisa que, inclusive, eu fiz esse ano. Minas Gerais tem essa legislação, ela é muito legal. Eu fiz o registro de um mestre nosso lá, que é o seu Geraldo Gomes, um guardião das sementes crioulas, como patrimônio vivo. Eu tenho certeza que você tem vários mestres super legais também nos seus municípios. Isso a gente pode fazer. Reconhecendo essas pessoas e depois trabalhando para que, porque eles vão morrer e às vezes a história deles se perde. Então a gente pode registrar essa história, valorizar essa cultura. Tombamento não se aplica para isso, tá bom? Você pode fazer o registro do espaço, né? Você pode registrar o espaço, você pode, mas não é o instrumento jurídico ideal para isso. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Sobre patrimônio cultural, sobre ICMS, sobre lei de incentivo. Ah, importante, sim. Nós estamos criando o Vai Tatiai Sul. Ah, gente, você é de Tatiai Sul? Que bacana, eu também. Ei, menina. E a gente está fazendo um projeto de lei para criação, para implantação do Sistema Nacional de Cultura. E aí, quando vocês falaram aí sobre a criação de dois conselhos diferentes, é um problema que a gente teve, uma discussão que a gente teve. Exatamente pelo fato de ser uma cidade muito pequena. Mas não tem gente suficiente, não. E aí, então tem que ser dois patrimônios diferentes, mas pode ser... dois conselhos diferentes, mas... São dois decretos para as mesmas pessoas. Se a Simone não trabalhasse, eu ia falar para vocês, ô gente, me encontrar, que é um absurdo, sair de lá e não trabalhar lá. E aí esse dinheiro, a gente tem um fundo, esse projeto de lei está escrevendo sobre esse dinheiro que a gente tem parado no fundo. Ele pode ser utilizado somente para edital ou a gente pode usar ele da maneira que... Do FUNPAC? Pode sim. É aquilo que eu falo com vocês. O dinheiro do FUNPAC, ele vale pontuação do CMS de patrimônio cultural se ele é gasto com patrimônio cultural. Nada te impede de gastar ele com a cultura. Só que ele não vai valer ponto por CMS de patrimônio cultural. Entendeu? Mas não é ilícito, não tem nada de errado, não. Se for fazer um evento, se for fazer uma atividade, você pode fazer. Agora, pro ICMS de patrimônio cultural, ele só vale se ele for gasto também tombado, inventariado e educação patrimonial. Mais dúvidas, gente? É porque eu disse, então, deixa eu só terminar de falar e depois eu vou se divertir aqui. Gente, isso aqui é muito legal.
pode transferir o dinheiro do recurso próprio para o PAC para poder fazer investimentos em patrimônio cultural? Pode e deve, porque aí vocês vão ganhar mais dinheiro, uma coisa bonita. Mas tem um detalhe, né? Pode fazer sim. Vão ganhar mais dinheiro até o limite do que eles tiverem recebido. Só uma observação. Vocês vão ganhar mais dinheiro dentro do limite, mas vão ganhar sim. Então, por exemplo, se o município recebeu 500 mil de ICMS, não adianta gastar 1 milhão. Não adianta gastar, mas se você quiser transferir, pode, não tem problema nenhum, tá? Mas é porque algumas cidades não gastam o recurso todo, mas aí quando elas fazem essa ação, elas conseguem melhorar. Força de verde. Minha dúvida é sobre ICMS. É porque o meu município tem um polo industrial muito grande e eles não sabem como triar o ICMS para a cultura. A gente tem uma dificuldade, não no setor cultural, porque a gente tem projeto aprovado, mas o setor industrial, ele precisa saber como fazer isso. Você é de qual cidade? Matosinhos. Você vai fazer o seguinte, você vai dar um beijo no Você vai fazer o seguinte, você vai chamar esse pessoal, a gente vai lá conversar com eles. Eu preciso de apoio. Para explicar para os empresários que eles podem deduzir a questão do ICMS para a lei de incentivo. Então, o que acontece? Qual que é o preconceito da lei de incentivo que a gente fala? Gente, pelo amor de Deus, não é para a prefeitura. Porque a lei de incentivo, eu sou empresária, eu sou dona da Natura. Para que eu passe dinheiro para vocês, eu preciso estar com a minha contabilidade impecável para poder fazer essa questão. Nem todos os empresários estão. E ele não é uma coisa que a prefeitura possa chegar lá e fazer. Porque se a prefeitura chegar e executar o projeto, ela não pode receber da lei de incentivo porque seria tributo em cima de tributo. Como é que sempre a prefeitura vai receber para poder fazer um projeto social, um projeto cultural do próprio poder público? Então não pode. Mas o que você pode fazer é pegar a minha associação. Eu tenho uma associação de amigos da biblioteca. Eu tenho um museu nosso, o Museu Afro, por exemplo. Eu tenho que fazer um projeto do Museu Afro, eu já estou com um plano museológico novo, então eu vou pegar a empresa mineradora que atua na minha cidade e vou fazer uma reunião com dois e vou chamar o contador dele e falar assim, que quando você for fazer a questão do ICMS, vamos deduzir 3% do ICMS que você vai pagar para o municipal, porque o projeto já está aprovado. Então, mas aí a Secult tem um material muito explicativo, mas a parte contábil é muito difícil para os contadores da empresa saber como faz, porque precisa de aprovação da CEFAS, né? Mas aí no Precisa caso, de toda a tramitação do SEI. por isso que a gente fala que lei de incentivo é para a Petrobras da vida, porque tem esses meandros mesmo. Mas isso aí tem pessoas específicas da área jurídica e da área contábil. A gente precisa de uma pessoa da área contábil. Exatamente. Eu te passo o contato depois de uma consultoria e faço empréstimo só com isso. Era isso que eu ia falar. Normalmente, existem consultorias, tanto no jurídico quanto na contabilidade, mas eu acho que é mais legal a área da contabilidade nesse caso, que podem resolver esses problemas. E aí você contrata ela por atividade, entendeu? Por necessidade, e é válido pra caramba. E no caso, o próprio despesas da consultoria já está incluída nas despesas do... Ah, sabe um negócio que você pode fazer? Você pode contratar uma consultoria. Gente, só um minutinho, por favor. Você pode contratar uma consultoria para fazer uma capacitação para os contadores do município, para o CREA do município, para o CAL, para os advogados, dentro da área da cultura, entendeu? Isso também é válido, inclusive para os vereadores, para eles botarem as coisas que a gente quer. Pela Aldir Blanc. Pela Aldir Blanc. Se você precisa gastar dinheiro aí, ó, pode gastar com isso também. Pode falar. Josélia. Tem muita festa tradicional na nova edição. Sim. Várias comunidades. E chega na comunidade e fala assim, a prefeitura não pode ajudar a igreja, mas é uma festa tradicional. Ela não é, talvez, não são todas que estão inventariadas, mas é uma festa tradicional. Não pode ajudar, e tem coisa que a prefeitura não pode ajudar. Não pode mesmo? Não, isso não é verdade. Depende da forma. Pode ser como um evento cultural? Exatamente. Você não vai tratar como um evento religioso, porque o Estado é laico. Você não vai ajudar a missa. Agora, o evento cultural, a festa não é. Esse final de semana teve uma festa de São José Operário na chácara. É uma festa que tem, não sei
há 20, 30 anos que ela acontece. Ou seja, ela é cultural, ela é mais do que religiosa. Ela não precisa ser católica para ir na festa de São José Operário. Então aí a contadora fala, a prefeitura não pode ajudar. Tá errado. Ela pode vir a parte. E aí depois você me fala pra gente melhorar essa festa aí. Mas aí tem uma coisa interessante. Lá no norte de Minas, a gente tem São João. E São João é melhor que Natal. São João no norte de Minas é o que tem, entendeu? A gente vai pra casa, é a melhor coisa que tem. Como é que não ajuda o São João? Então é uma situação diferente. Se o estresse é inventariar, inventaria. Aí, por exemplo, para a gente, a prefeitura ajudar, eles vão e pedem o prefeito. Se a prefeitura ajudar, eu vou ajudar secretamente. A questão. Nós não temos que comprar folha para dar o dinheiro da. É o que eu ia te falar agora. Não ajuda com dinheiro especificamente, mas produtos e serviços pode. Meu prefeito não pode chegar lá e falar assim, vou passar diretamente 10 mil para poder ajudar na festa. Mas pode pagar a banda, pode pagar a estrutura. Você pode comprar um negócio que sempre precisa, prefeito. Apesar de que no seu Maravilhas não tem debate, mas tem a matéria. Você compra barraca, gente. Se tem um trem que toda cidade precisa, é das barraquinhas. Compra as barraquinhas. Compra barraquinhas novas, mais fáceis de montar, maiores. Sempre precisa. Exatamente. Então, assim, é um problema que as pessoas falam, não pode deixar dinheiro público e bem privado. Nós estamos falando de bem privado, estamos falando de bem cultural. É uma outra discussão. Mais alguma dúvida, gente? Quem tem dúvida, levanta a mão. Sim. Não necessariamente pelo conceito. A não ser que o dinheiro saia do fundo, né? Tá, no caso do dinheiro sair do fundo, sim. Eu achei que você estava falando no caso da prefeitura por recurso próprio. Não, então. Mas se não está vinculado ao fundo, ele não necessariamente tem que passar pelo conceito. Mas ela pode pegar o recurso e jogar no fundo, pode, não tem problema. Não tem problema nenhum, tá? Acho que acabou, gente. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então vamos agradecer. Ah, peraí, tem um posto ali. Oi, pode falar. A última dúvida aqui. Já o DIR do ano passado, a prestação de conta pode ser um recibo assinado por quem recebeu no site da prefeitura? Peraí, isso é muito importante de falar, porque é uma questão que várias pessoas perguntam. Essa prestação de contas, recibo, nota fiscal de quem recebeu, é uma questão de cada município. Então, se, por exemplo, o governo federal, na hora que você vai fazer a prestação de contas, ele não quer saber da nota fiscal que o seu proponente recebeu ou não. Isso aí, a não ser que você tenha um edital ou um prêmio de mais de 360 mil. Mas se forem valores menores que isso... Não tem for valor menor que isso, é você que vai controlar isso. Isso não vai chegar no governo federal. Então, se o seu proponente, por exemplo, assim, olha, eu ganhei R$2.000 para poder fazer uma apresentação de capoeira. E aí eu contratei a moça da padaria para poder fazer um lanche para mim. Ela só me deu um recibo, ela não tem nota fiscal. Isso não vai gerar problema para você. E não necessariamente, gente, a gente precisa de RPA, não. O RPA às vezes é tão difícil de tirar. O recibo profissional todo. Então eu sempre recomendo, porque as minhas cidades são pequenas, que a gente trabalhe com recibos que a gente compra na papelaria mesmo, só para a gente ter um controle do que está acontecendo quando o recurso é pequeno. Se for um recurso acima de 10 mil, aí tudo bem, você pode até pedir, mas, gente, essa coisa é tão complicada. E se for por bolsa? Né? Bolsa, não precisa. E tem um detalhe. Você percebeu que na hora que você olha lá nos anexos da lei, dos editais, né, do modelo dos editais, eles não colocam espaço para colocar prestação de contas, porque não precisa. Não precisa, mas eu Não, eu estou dizendo que você assim, pode exigir. Você pode pedir, mas o MINC não está exigindo desta forma neste momento. Quando você faz um projeto a partir de 360 mil, por exemplo, aí sim. Aí o MINC vai querer o detalhamento da prestação de contas com as notas fiscais e tudo mais. Valores menores, a lei fala da prestação de contas em loco. Ou seja, você, gestor público, é que vai poder informar para o MINC se aquilo foi gasto de uma maneira. Então, não. Para evitar aquela coisa de, mas o meu projeto estava cartolina azul, eu comprei verde, meu projeto foi bloqueado. Eu tive um cantor que morreu. Pois é. Aí teve que trocar o cantor, como é que ele entregava o recibo? Ele morreu. Coisa, está facilitado. Depois a moça. Premiação nem tem prestação de conta. Bolsa não tem.
Senhora. Aqui, prazer em conhecê-la, é muito agradável a aprendizagem. A minha pergunta é o seguinte, lá na minha cidade tem muitas pessoas que receberam, né, a PENAB, e valor de R$15.000. Só que pode ser uma pessoa com CPF. E nós já tentamos ajudá-la porque ela não consegue tirar uma nota fiscal para pagar ela mesma. Como proceder diante desse caso? Não, mas ela já foi premiada. É uma premiação. Mas pra que ela vai tirar uma nota fiscal sendo que ela foi premiada? Então ela só tem que mostrar o resultado. Sim. Não tem resultado. Ela foi premiada. Foi bolsa. Às vezes ela fala premiação, mas foi bolsa. Foi um edital de premiação? Gente, olha só. Edital de premiação é o seguinte. Eu tenho 20 anos de experiência. Eu trabalho com patrimônio cultural há 20 anos. Eu vou receber um dinheiro pelos meus 20 anos de serviço. Se eu quiser fazer uma churrascada e tomar cerveja, contratar uma banda de forró com esse dinheiro, eu posso. Eu não tenho que prestar conta, porque eu ganhei pelo que eu já fiz. Mas eu acho agora, que não, então, agora, se for uma bolsa, é o que aconteceu com a vida de nós três. Nós recebemos bolsas para poder entregar uma tese. Aí, a partir desse momento, o governo paga a gente para a gente entregar um produto, entendeu? Aí a bolsa tem essa questão de ter que ter ou uma comprovação, né? Uma comprovação de nota fiscal, alguma coisa, mas nem precisa ser nota fiscal, não pede isso, tá? Mas tem que ter essa situação. Premiação não precisa. Só o fato dela ter recebido dinheiro na conta, a prefeitura pagou, tem nota de empenho, está depositado? Não, você está falando do PENAB? Era PENAB. Nós estamos falando do PENAB. Premiação não precisa. É quando ela já fez. Não, e já caiu na agora, conta foi dela. bolsa. Então ela não entrou nessa condição, o resultado. Que resultado? Não precisa de resultado, ela já fez. É premiação, ela existe, ela está lá. Não tem problema nenhum. Assim, eu entendo, e essa é uma dúvida real. Porque às vezes a gente entende que a premiação, a palavra premiação, é o resultado do edital. Eu fui contemplada com aquele edital, eu fui premiada com aquele edital. É um sinônimo, não está errado. Só que a gente tem que entender que existem 3 tipos de editais municipais, que é bolsa, premiação e fomento. E aí são situações e são procedimentos administrativos diferentes, entendeu? Pode falar. O Conselho de Patrimônio, ele pode, sem ter que fazer edital, premiar uma líder de Congado com mais de 20 anos no município, essas coisas, ou tem que ser no edital? O Conselho do Patrimônio, ele tem esse poder? Pode, não. No Fundo Municipal de Patrimônio Cultural de Bateuzinho, por exemplo, existe uma questão de que todo ano tem que ter uma premiação. Se estiver previsto em lei, primeiro tem que estar previsto em lei. Pode? O Conselho Edital não. Não, mas sim, eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, porque ficou confuso para mim. O Conselho de Patrimônio com o dinheiro do PENAB. Isso. Não existe LAB mais, existe PENAB. Ele pode premiar uma congadeira, uma mestre congado de mais de 20 anos? Tá, a PENAB, né, o PENAB pode fazer isso. Para que o Conselho faça essa premiação, tem que existir uma previsão legal na Lei de Patrimônio Cultural que autoriza o Conselho a criar este tipo de premiação. E tem, exatamente, por quê? Aí vai vir, depois dessa previsão legal, aí vem o edital. Aí ele vai criar um edital. Ele não pode simplesmente pegar e entregar o dinheiro para uma pessoa sem... Eu sei que vai ter um critério, mas assim, sem um critério totalmente claro para as outras pessoas, sem lastro. Tem que ter isso aí, mas é possível. Premiação só através Sim, premiação só através não sai dinheiro público sem uma justificativa. Sem um instrumento. Sem ter um instrumento, exatamente. Então, se você está premiando ou se você está dando uma bolsa, você tem que justificar legalmente o que tem que estar fazendo isso. Né? Então, Mas assim, pode ser lei ou edital, tanto faz. Não, tem que ter uma lei e a partir da lei tem que ter um edital. Você não precisa... Exatamente, você não precisa de ter a lei para poder usar a PENAB, não. Eu quero usar pelo Conselho do Patrimônio. O Conselho do Patrimônio seja gestor. Mas você não pode fazer. Exatamente. Agora, a PENAB você pode fazer isso sem ter o Conselho. A PENAB pode fazer sem ter o Conselho. Beleza? Oi.
eu estou na gestão atual agora, né? E aí quando... 7 anos. Logo quando eu entrei, a primeira coisa que eu recebi de enxurrada de mensagens foi com relação às premiações que foram feitas na gestão anterior, que foram cometidas várias injustiças, que não conseguiu serem contemplados. E aí eu falei, né, que eu não poderia me responsabilizar por atos que aconteceram. Aí uma das coisas bem assim que eles pontuaram lá foi a questão do valor. Um exemplo, uma pessoa que ela participou lá como artesanato, como artesã, e ela fazia o crochê. Aí foi estabelecido que ela tinha que comprar o material, e vamos supor que o valor do material desse lá R$800. Aí foi pago para ela R$1.000. Aí eles começaram a questionar, né? Tipo assim, foi pago. Aí onde eu disse, olha, o que eu entendo é que a planilha que você passou, a questão do levantamento, do custo, do material, você passou um levantamento alto, né? E aí você, tipo, não ganhou meio que nada por isso. E aí eles começaram a questionar, então, várias coisas. Aí eu até falei com a moça, que trabalhou na outra gestão, que está fazendo assessoria. A gente precisa olhar ter um critério, né, melhor para olhar, porque a gente sabe que realmente o material é caro. E se as pessoas, tipo, investiram no material para dar o curso, então... Então, aí, lá, Berizal é da Ibelice. O que acontece? Nós temos, eu particularmente acho que uma oficina com um valor de R$2.000 é uma sacanagem com a agente cultural. Sabe? É desrespeitar o trabalho da agente cultural, porque é pouquinho demais que vai sobrar, ele vai passar raiva e vai trabalhar de graça. Então, assim, diminui o número de oficina e aumenta o valor. Ao invés de você fazer 5 oficinas de R$2.000, reduz isso aí, coloca de jeito que o artesão ou o agente cultural, o proponente, consiga receber pelo menos o valor justo pelo trabalho dele. Entendeu? A gente tem uma tendência, principalmente em ano de eleição, e eu sei, nós sabemos que a gente tem que pulverizar o dinheiro. Gente, pulverizar o dinheiro não garante acesso à cultura. Na verdade, isso torna as coisas, às vezes, muito mais complicadas. Porque a gente reduz tanto dinheiro que o pobre coitado do proponente não consegue executar um projeto direito. Entendeu? E aí faz um negócio meio pelos poucos. É muito melhor diminuir o número de projetos, mas que se criem projetos coerentes, projetos bem elaborados, projetos com estrutura, do que criar um projeto, do que só soltar o dinheiro e não conseguir atender as pessoas que aí não chega na conta, igual o colega falou, não vai chegar. Então mas isso é o que eu falei sobre a questão de a gente ter a maturidade na elaboração de projetos. Isso é uma coisa que aconteceu com quase todas as cidades. E não tem problema, a gente está começando também. Só que a gente tem que entender que na emergencial precisava ser assim. Será que agora a gente precisa fazer do mesmo jeito? Será que agora a gente precisa cometer os mesmos erros? Ou a gente já pode começar a pensar um pouco diferente e com um pouco mais de estrutura? Eu acho que nós estamos num momento em que pensar com um pouco mais de estrutura é uma excelente oportunidade. Eu não indico para você fazer dessa forma. Mas se você fez, não tá errado, tá? Tá tranquilo. Não, eu tô falando assim, a pessoa, o município. Quando eu falo vocês, eu tô sempre falando do município. Se o município fez, errado não está. Mas se tiver oportunidade de fazer diferente depois, façam diferente. Não, eu mandei também. Gente, vocês receberam uma caixinha que tá com uns brindezinhos, e a gente queria falar com vocês o seguinte: nessa caixinha tem um negócio que quem tem menos de 40 nunca viu, que é o passador de linha na agulha. O que a gente queria falar com isso é que nós todos, gestores públicos, nós somos ferramentas. Então, às vezes a gente tem o dinheiro, a gente tem a capacidade de fazer e não sabe como que faz. Então, a gente distribuiu para vocês o passador de linha na agulha, porque é isso que a gente é, tanto nós da área da consultoria, quanto a MM, quanto vocês, quanto gestores públicos. A gente tem as ferramentas, a gente tem como fazer, às vezes a gente não está faltando só um jeito de encaixar. Está faltando saber o que é. Exato, saber o que é.